Cain era um garoto órfão que reencarnou em um mundo diferente. Depois de encontrar seu fim acidentalmente neste novo mundo, os 7 deuses lhe concederam um sistema de nivelamento trapaceiro, concedendo-lhe atributos. Para se tornar o humano mais poderoso de todos, enquanto caminhava para casa um dia, Cain viu pessoas saindo de uma loja caoticamente. E 2 garotas tropeçaram bem ao lado dele. O ladrão brandiu sua faca e começou a correr em direção às moças. Mas, em vez de abandoná-las, Cain correu em direção a ele, derrubando-o. Ele gritou para as garotas escaparem. Mas antes que percebesse, ele começou a sangrar pelo estômago, fazendo com que o bandido fugisse com medo. Em seus últimos momentos, ele ficou feliz por ter salvado aquelas 2 garotas. Mas desejou não ter acabado fazendo-a chorar. Sua consciência começou a desaparecer, mas quando abriu os olhos, ele se encontrou em uma sala misteriosa. Uma criada começou a chorar e a chamá-lo de Cain. Confundindo-o, peitões enormes vieram abraçar Cain, perguntando se ele se lembrava de sua mãe. Nada disso faz sentido para Cain. Mas quando ele dá uma única olhada no espelho, ele começa a entrar em pânico, se perguntando em quem ele se tornou. Depois de ficar em coma por uma semana, a criada pensa que sua febre está mexendo com sua memória. Sua mãe pede a Sylvia para ir preparar uma sopa para ele e, depois que eles saem da sala, Cain ainda não tem ideia de como ele se tornou uma criança. Ele se pergunta se ele é um protagonista de anime em um isekai. Esse cara está nos descobrindo. Sem perder tempo, ele começa a investigar todo o seu quarto para encontrar armas poderosas. Mas parece que ele ainda tem uma persuasão asiática. Sylvia pensa que ele se molhou. Mas o pobre Cain chora por perder toda a sua masculinidade. Depois que ela saiu da sala, Cain conseguiu extrair todas as informações que queria dela. Seu nome é Cain Gon von Silford. Que nome do caralho, um garoto de 3 anos nascido de Garm e Sara com uma irmã chamada Riani. No entanto, Garm é um cara foda e tem uma segunda esposa, Maria, e ela deu à luz seus 2 irmãos mais velhos. Seu pai é um margrave de alta patente e comanda um exército para proteger as fronteiras de seu reino de uma floresta de monstros. Cain está animado para ouvir que há monstros, mas a criada lhe diz que há aventureiros que podem usar magia. E Cain fica animado. Sylvia promete ensiná-lo alguma magia, desde que ele consiga aprender a ler. Então ele começa a praticar imediatamente. Quando Cain aprendeu sobre magia, ele soube que queria viver o resto de sua vida aqui. Porque em seu último mundo seus pais já haviam falecido e seu último parente. Seu avô tinha acabado de falecer, deixando-o sem nada para sentir falta. Durante o jantar, Garm descobre que seu filho sabe escrever. E Riani diz a ele que ele já sabe fazer contas também. Sara acha que seu filho é um gênio. Mas Cain elogia Sylvia por ser a melhor criada do mundo. Seus pais ficam desconfiados sobre porque ele se tornou estudioso do nada e Sylvia enfia o leite que ela extraiu do corpo de sua mãe. Garm gostaria de estar lá para testemunhar a extração. Cain explica que ele só quer aprender tudo sobre este mundo, para que ele possa se tornar um aventureiro. E Garm o elogia por ser tão motivado para ajudá-lo a perseguir sua curiosidade. Garm permite que ele leia todos os seus livros de magia, mas o avisa que ele não poderá usar magia até ser batizado aos 5 anos. Sua mãe acha que ele não poderá usar magia até lá de qualquer maneira, mas o criador de planos travessos já está cozinhando fogo com sua mão. Ele percebe que já pode usar magia e alcançou o sonho de todo otaku. Mas enquanto lança seu próximo feitiço, suas mãos queimam e ele começa a perder o controle. Cain pensa que essas habilidades mágicas permitirão que ele se torne o Edgelord mais forte. A única coisa que falta para completar seus sonhos de otaku é um relacionamento cis-con para completar tudo isso. Espere, aí está. Riani entra sorrateiramente na sala dizendo a ele que ela descobriu tudo sobre seus segredos. Ela descobriu que ele tem estudado o mundo exterior em segredo e Cain está feliz que sua irmã seja uma idiota. A partir de então sua irmã o ensinou tudo sobre o mundo exterior. E sobre o primeiro aventureiro que construiu este reino. Yuya. Cain percebe que esse cara é de um vídeo pornográfico diferente, mas decide apenas ignorar. Depois de aprender tudo sobre as maravilhas do mundo, ele não podia esperar mais 2 anos até seu batismo. Mas o dia finalmente chegou. Ele entrou com sua nova roupa e sua família ficou impressionada com o quão bonito ele havia se tornado. Eles partem com carruagens de cavalos por toda a cidade. E Cain fica surpreso ao ver este mundo de aparência medieval pela primeira vez. Ele está curioso sobre a bênção dos deuses. Então ele pede à sua irmã para ver sua janela de status. Ele fica maravilhado com todos os seus atributos. Mas vê que ela tem o status de Brocon. Ela imediatamente diz a ele para esquecer o que ele acabou de ver. E Cain finge que não tem ideia do que ela está falando. Seu pai explica que existem vários níveis para as proteções concedidas. Cada proteção mágica é dada entre o nível 1 e 5 e são dadas pelos deuses. Para determinar a proeza de alguém em um campo específico, eles vão para a igreja para Cain receber suas proteções. E o padre começa o batismo diante de seus olhos. Os pilares dos deuses começam a brilhar uma luz ofuscante e Cain é teletransportado para se encontrar com todos os 7 deuses.
Eles o recebem pelo seu nome verdadeiro, Cain, e Cain se pergunta o que diabos, desculpe, eu quis dizer o que diabos está acontecendo. Zenon, o Deus da criação, se apresenta. Mas Cain acha que o Natal chegou mais cedo este ano porque esse lunático parece o Papai Noel. Zenon diz a ele que consegue ouvir tudo o que ele está pensando. E passa a falar sobre sua reencarnação. A morte de Cain foi inesperada porque, na realidade, mesmo que ele não tivesse impedido o criminoso, ele teria caído e todos o teriam contido. Ele é basicamente um paspalho inútil que se secou porque queria idolatrar duas garotas. É um mundo cruel em que vivemos. A deusa se desculpa por ser tão dura, mas como ele encontrou sua desgraça por uma boa ação. Eles o reencarnaram para manter sua vida, mesmo que ele pareça estúpido. Cain não está nem um pouco chateado, afinal, ele foi reencarnado em uma família amorosa. E agora pode usar magia, que é um de seus sonhos. Rino, o deus da magia, concede a ele a proteção da magia. Já que ele tem trabalhado tanto, Zenon concede a ele sua proteção também, junto com o deus da guerra, tornando-o guerreiro de Jiu-Jitsu mais forte que existe. O deus da tecnologia lhe concede um cérebro maior, para que ele pare de idolatrar mulheres, e o deus do comércio lhe concede a habilidade de julgamento. Uma caixa de itens para que ele possa se tornar o Top Gear mais rico. O deus da terra vem e lhe dá a maior proteção de todas, o poder de desenvolver a trama. Venom diz a ele que sua janela de status mostrará o efeito de todas as suas produções e começa a rir antes de mandá-lo de volta. O sacerdote nunca viu as estátuas brilharem tanto. Então Garm pede para ver sua janela de status imediatamente. No entanto, Cain tem um mau pressentimento sobre isso, então ele foge para o banheiro para verificar seu status. É pior do que ele jamais esperava. Porque cada uma de suas produções está no nível 10. O dobro do nível mais alto neste mundo. Cain sabe que precisa esconder tudo isso. E vê uma habilidade secreta concedida a ele chamada ocultar status, que ele usa para esconder sua força. Naquela noite, no almoço, Cain se sentou com sua família, que lhe desejou um feliz aniversário. Garm pergunta a ele se eles poderiam finalmente ver sua janela de status, então ele mostra na frente de todos. Toda a sua família fica incrédula. Já que ele recebeu a proteção de todos os 7 deuses e tem magia acima de 340.000. Ele tem apenas 5 anos e é mais forte do que a maioria dos magos desta nação inteira, então seu pai entra em pânico. E o faz prometer manter suas estatísticas em segredo. Cain concorda relutantemente e vai para a cama. Vendo o caderno sobre magia de invocação na frente dele, sabendo que Sylvia não estará por perto, ele tenta fazer sua primeira invocação. Para conseguir um animal fofo no quintal de sua mansão. Ele ativa o círculo de invocação, mas um monstro gigante aparece de dentro. Sua irmã e Palma gritam de medo. E é como da última vez que ele se lembrou, mas desta vez ele promete que será diferente, então ele corre para enfrentar o monstro. Mas ele o soca para longe e esmaga seu estômago. Mesmo com toda a dor, Cain promete que não permitirá mais que as pessoas de quem ele gosta chorem. Ele quer proteger os outros. Então ele usa toda a energia de seu corpo para lançar um feitiço que faz o monstro desaparecer. Enquanto ele está deitado no chão, ele vê as orelhas de gato fofas. E deseja poder tê-las tocado apenas uma última vez. Ele deseja não ter que fazer as pessoas chorarem novamente e se preocupa em ser Isekide. Depois de alguns minutos, no entanto, Cain acorda e percebe que ainda está vivo. Desta vez, as pessoas que ele tentou proteger não estão chorando. Neste mundo, ele percebe que seus poderes podem realmente ajudar a salvar pessoas. No dia de sua cerimônia de aniversário, seu pai pergunta a ele o que ele aspira a se tornar em seu futuro. Cain revela a todos que quer viajar pelas terras e ajudar todos os tipos de pessoas, então, para proteger os sorrisos de todos. Ele se tornará um aventureiro. Depois de ouvir a determinação em sua voz, Garm prometeu contratar um tutor para ele. Dentro de seu quarto, ele se perguntava como seria seu tutor. Mas ela finalmente havia chegado. Cain estava tão animado que correu para a janela e se teletransportou acidentalmente para fora, caindo na posição mais conveniente possível. Ele pediu desculpas à garota. E o mordomo apresentou as duas tutoras de Cain, Millie e Nina, dentro da mansão. Millie se esforça enquanto fantasia sobre porque Garm recebeu o título de maior madeira do país. Mas Cain está muito ocupado percebendo que Nina é uma elfa. Garm diz que eles não precisam ser tão formais. E Cain pede que conversem com ele como se ele fosse amigo deles. Millie está animada para finalmente ensiná-lo. E eles começam as aulas imediatamente. Dentro da área de treinamento da mansão, Cain demonstra sua proeza na esgrima. O que choca Millie. Para avaliar as habilidades de Cain, ela pede a ele um duelo simulado.
Imediatamente, Cain corre para frente para atacar em direção a ela. E ela mal consegue detê-lo. Nina se pergunta se ele recebeu a bênção do Deus da guerra. E Cain diz que era para manter isso em segredo. Millie desmaia e implora a Nina para ensiná-la alguma magia antes que sua espada penetre em suas entranhas. Nina revela que tem uma proteção mágica de nível 3. Mas Cain já aprendeu todos os fundamentos. Ele demonstra sua habilidade de invocar magia de todos os elementos e seus feitiços são tão poderosos que perfuram alvos de pedra. Cain revela que recebeu a proteção do Deus da magia também e Millie se preocupa que eles não possam ensiná-lo nada. Afinal, ele puxa uma toalha de sua caixa de itens e as garotas percebem que são basicamente inúteis. Se elas tentassem ensiná-lo alguma coisa aqui, ele acabaria destruindo toda a mansão, então Cain sugere que eles saiam da mansão para estudar. Ele nunca saiu das instalações. Então Millie e Nina acham que seria melhor para ele sair de qualquer maneira. Elas explicam a Garm que as habilidades de Cain destruirão a mansão. E Garm entra em pânico quando descobre que seu filho é tão forte no primeiro dia. Ele sabia que esse dia chegaria eventualmente. Mas esperava que Cain amadurecesse mais primeiro. Relutantemente, Garm concorda em deixá-lo sair com a condição de que ele nunca entre na floresta. Cain promete que vai e sai da mansão pela primeira vez com seus tutores. Nina começa com seu treinamento mágico. E pede para ele demonstrar sua magia de nível intermediário imediatamente. Cain prepara um feitiço de fogo e o lança em direção à pedra, derrubando as duas garotas e deixando uma cratera gigante onde a pedra estava. Elas se perguntam se consumir toda aquela mana o cansou, mas Cain não suou nem um pouco. Enquanto ele ria de sua conquista, Millie percebeu que havia inimigos por perto. E um coelho saltou dos arbustos para atacar Millie, mas o ataque dela errou. Ele correu em direção a Cain, mas ele desviou do coelho. E atirou balas de ar para derrotá-lo. Lily se perguntou se ele ia vender os drops. Mas Cain queria mostrá-lo à sua família, então ele o guardou em sua caixa de itens. Millie está impressionada, já que ela está economizando há anos. Para conseguir uma bolsa mágica, uma versão menos poderosa de sua caixa de itens, enquanto isso. Nina usa sua habilidade de busca para escanear em um raio de 300 metros em busca de monstros. Cain acha que o que ela fez foi legal. Então ele tenta copiar o mesmo feitiço, lançando-o para localizar a localização exata dos 4 coelhos. Surpreendendo Nina que alguém pudesse até contar o número específico de monstros. Ele corre em direção a eles e Millie diz a ela que ela deveria simplesmente desistir. Eles derrotam todos os coelhos juntos. No entanto, um deles foge e Cain tenta persegui-lo, mas Millie o avisa para nunca entrar na floresta. Já que ela tem monstros lendários vivendo lá dentro. A cada poucas décadas, todos os monstros tentam invadir a cidade. Que é por isso que sua muralha é tão fortificada. Cain percebe o quão perigoso é. Mas deseja um dia explorá-la sozinho. Naquela noite, ele percebeu que já havia alcançado o nível 8 depois de derrotar apenas alguns coelhos. Ele investigou a razão para seu enorme aumento de nível. E viu que o título escolhido por Deus lhe concedia 100 vezes mais XP, mas não só isso, cada aumento de nível lhe concedia 100 vezes os pontos de habilidade. O poder de Cain já ultrapassou a maioria dos humanos e ele percebeu que a nação inteira vai tentar se livrar dele. Se isso continuar. Alguns meses depois, Millie leva Cain à guilda dos aventureiros para que ele possa lutar contra monstros mais fortes. Dentro, Roxanne. Desculpe, programa errado. Dentro, Ruby. Programa errado de novo. Rudy pergunta o que os traz aqui hoje e Millie quer adquirir algumas missões que seriam perfeitas para Cain. No entanto, um homem vem e zomba de Millie e Nina por serem Rang D e babás de uma criança. Já que ela é Rang D, ele diz para ela largar o garoto. Para que ele possa mostrar a ela como é um D de verdade. Nina diz para ele se afastar, mas Cross está farto de sua falta de respeito. E a pega enquanto 2 outros restringem Millie. Quando ele está prestes a agarrar seu rosto, Cain segura seu braço e diz que não vai permitir que ele trate seus tutores. Desse jeito. Millie implora para Cain correr, mas Cain diz a ele que ele precisa começar a treinar. E dá um tapa na cara dele. Cross se recupera e tenta socá-lo, mas Cain se esquiva e destrói seu jogo de pés, dizendo que seu nome é Cain. Mas Cross continua tentando lutar contra ele. Ele pega uma faca e tenta atacar Cain com uma velocidade incrível, mas Cain se esquiva de cada um dos ataques. Indo tão longe a ponto de até segurar sua espada com os dedos e jogá-lo para fora. Os outros 2 seguram uma faca em Millie. Mas Cain se livra deles rapidamente e o chuta para fora. Nina vem abraçar Cain prometendo que ela o protegerá da próxima vez. Depois de anos de treinamento. E aproveitando o tempo juntos, Cain se tornou um homem alto e charmoso.
Sylvia o informa que sua aula final com seus tutores será em alguns dias e Kane está animado. Porque ele deseja encontrar uma maneira de agradecê-los. Ele se lembra que Millie queria uma bolsa mágica. Então, naquela noite, Kane entrou sorrateiramente nas partes mais profundas das florestas escuras. Um ogro de sangue apareceu diante dele. Em seguida, ele derrotou um dragão da terra. E os guardas pensaram que um ataque de monstros estava prestes a começar nesta década. Todo o exército foi mobilizado e Garm liderou as tropas para derrotá-los. Kane coletou tudo o que veio buscar. E se teletransporta, deixando para trás sua toalha. Garm chega ao local e seu subordinado informa que todos os monstros foram eliminados na floresta. Se perguntando quem poderia ser tão poderoso. Garm olha para o chão para encontrar sua toalha, chocando cada osso de seu corpo. O dia final da tutoria de Kane chega, deixando Millie e Nina com um sentimento agridoce por terem estado com ele todo esse tempo. Elas vêm. E o avisam que hoje será sua formatura. E o parabenizam por ter trabalhado duro nos últimos 3 anos. Kane agradece a elas por todo o tempo que estiveram com ele. Então ele espera que as bolsas mágicas que ele criou para elas mostrem o quão grato ele é. Ele coletou os materiais do ogro de sangue e do dragão da terra dentro da floresta. Mas ele diz a elas para não se preocuparem porque são apenas bolsas normais que não vão guardar muita coisa, apenas uma mansão inteira. Millie diz a ele que a bolsa mágica mais cara só pode carregar o equivalente a 2 carruagens de itens. Então esta bolsa mágica seria da classe Tesouro Nacional. Millie está preocupada que as pessoas tentem roubá-las, mas Kane revela que ele as encantou para que se qualquer outra pessoa carregar essas bolsas. Elas serão tão pesadas quanto tudo o que estiver dentro delas. Nina me agradeceu por tudo isso. Eles se ajoelharam por ele, professor, por ter feito isso. Vocês nos ensinaram tantas coisas. A importância dos amigos. E a alegria de se aventurar. Isso não é justo. Isso não é justo. Eles dizem a ele que, se algum dia precisar da ajuda deles quando crescer, pode sempre procurá-los e eles podem ajudá-lo com qualquer coisa. Ele precisa de ajuda com isso naquele momento, o contrato deles acabou e Kane sentiu que tinha crescido um pouco mais. E eu também. Meses depois, dentro de uma caverna profunda, Kane lutou contra um dragão vermelho e o atingiu uma vez, derrotando-o instantaneamente. Ele derrotou um dos monstros mais fortes que existem. Então, quando ele examinou seu nível, percebeu que sua magia estava acima de 80 milhões e ele ganhou o título de Matador de Dragões. 2 anos se passaram desde aquele dia. E Kane finalmente tem 10 anos e vai comparecer a um evento nobre para comemorar seu aniversário. Levará uma semana para chegar ao destino, desde que os monstros não interrompam suas viagens. Então Kane lança sua habilidade de busca para escanear um raio de 3 km. Ele descobre que monstros emboscaram soldados à frente. E diz ao pai para se apressar para que possam tentar salvar as pessoas. No entanto, os cavalos são muito lentos, então Kane pula da carruagem como o Homem-Aranha e ativa sua magia do vento. Correndo em direção à fonte dos monstros, os soldados estão encurralados e estão prestes a ser todos derrotados. Mas Kane entra e salva um dos soldados. Ele continua voando usando sua habilidade de corte de ar para dizimar cada um dos monstros em seu caminho. Ainda algumas feras avançam em direção à carruagem. Então Kane invoca sua espada e os destrói com um único golpe até enfrentar o chefe. Imediatamente, ele se esquiva da besta e pula para o céu, encantando sua espada com fogo. Antes de acabar com o monstro em seu caminho, o soldado avisa para ficar longe da carruagem, então Kane tenta se apresentar como o filho de Garm. Justamente então, os soldados de Garm chegam. E percebem que são completamente inúteis. O soldado desmaia por perder todo o sangue, então Kane o segura firme e ativa sua habilidade de cura, ajudando cada soldado a se recuperar instantaneamente. Garm finalmente chega e vê a terrível cena que se desenrolou diante dele, mas instantaneamente reconhece o brasão na carruagem como sendo da família real. De dentro, 2 garotas aparecem, Celestia, a princesa, e Silk, a filha do duque. Elas agradecem a Garm por salvá-las. Mas Garm nos informa que foi seu filho Kane quem os salvou. Celestia quase desmaia. Então Kane começa a usar um feitiço relaxante para fazê-la se sentir melhor. A luz acalma toda a dor e ansiedade deles. Mas os pequenos jogadores o encantaram com algum outro tipo de magia. Imediatamente, Celestia corre e agradece a ele por salvá-las. Silk segura sua mão. E pensa que ele é o maior espadachim que ela já viu. Mas Celestia diz que ele vai ser dela. E elas começam a brigar por ele. Elas o arrastam para a carruagem delas e o levam embora na frente dos olhos de seu pai. Dentro de sua enorme carruagem,
Cain se pergunta por que elas estão sentadas tão perto dele, mas Celestia está com muito medo de que ele a deixe. Ela diz para ele chamá-la de Teli. E Silk pede para ele chamá-la de Silk. O feitiço dele foi forte demais. E elas continuam tentando encantá-lo até que ele sucumba. O soldado os informa que eles estão finalmente se aproximando da área de descanso e Cain pensa que isso é uma bagunça. Mas as garotas querem descansar com ele. Depois que chegam à área de descanso, Cain tenta escapar dessa situação. Mas Celestia e Silk dizem a ele que querem passar a noite com ele ou ficarão com medo. Darm tenta dizer que é inapropriado, mas as garotas afirmam que estão muito traumatizadas. E têm medo de um dragão vir atacá-las. Garm diz que pode cuidar disso, mas Silk diz a ele que ele não vale nada comparado a Cain. Você é uma vítima. Elas imploram para Cain passar a noite com elas e ele aceita se separarem as camas o máximo possível. Darm diz que ele pode ter 2 esposas, mas deve ter cuidado. Porque ele tem que lidar com o dobro das dores de cabeça. Isso não é ridículo. Não é ridículo dizer isso. Dentro do quarto, as garotas imploram para ele dormir ao lado delas. E elas empurram as camas perto uma da outra. Mas empurrar as camas uma ao lado da outra não foi suficiente. Então elas decidem usar Cain como um travesseiro de corpo a noite toda. O pobre Giga-Chad criou seu próprio harém aos 10 anos de idade. Mas ele já aprendeu que preferiria ser solteiro pelo resto de sua vida. Ele não conseguiu dormir nada naquela noite, mas depois de mais algumas noites sem dormir, ele finalmente chegou à capital. O chefe cavaleiro os cumprimenta. E elas continuam agarradas a Cain. O cavaleiro se curva para honrar a presença de Cain, já tendo ouvido as notícias de como Cain salvou heroicamente a todos. Quanto aos que caíram, a caixa de itens de Cain permitiu que ele devolvesse seus corpos às suas famílias. O sino toca e Cain tenta escapar. Mas o cavaleiro informa que ele vai se encontrar com o rei. Dentro do coração do castelo. Todos os principais políticos se reuniram para a audiência de Cain com o rei. Ele faz uma reverência e o conde do rei o elogia por ser capaz de salvar Celestia. E Silk de todos os 50 horas sozinho. Para recompensá-lo por sua bravura, o rei lhe concede uma mansão, 10 moedas de platina e o título honorário de barão. Alguns dos políticos acham isso controverso. E um gordo entra e diz que não é justo dar a uma criança tanta riqueza. O rei diz a Cornelio para aprender a parar de abrir a boca antes que ele continue gordo por toda a vida. O rei diz que ele nunca teria sido capaz de salvar as garotas em sua posição. Este reino precisa de mais cavaleiros como Cain. Então a decisão do rei não mudará, mandando Cornelio fugir. O rei pergunta se Cain aceitará. Sem espaço para objeção, Cain aceita humildemente todos os prémios. Mas o rei não terminou com ele e quer falar com ele em particular. Darm e Cain esperam para se encontrar com ele. E o pai dele o parabeniza por ter conseguido sua própria mansão antes dos outros filhos. O rei entra junto com as 2 garotas. E Cain percebe que não pode contar ao rei sobre sua filha o chamando de papai ontem à noite. O cavaleiro agradece a Cain por salvar sua filha. E o duque também expressa sua gratidão por salvar sua filha SYLPH. O rei lhe diz que há algo importante que ele veio discutir. E pergunta a ele se ele aceitaria as mãos de suas filhas e da filha do duque. Ele ainda não se casaria, mas eles esperariam até que ele fosse adulto. Afinal, ele entrelaçou os braços com elas. E dormiu com 2 damas solteiras. Ninguém nunca mais as aceitará como noivas agora, e é melhor ele aceitar essa oferta. Antes que ele enfrente a ira dos deuses, anteriormente essa ideia genial foi inventada pelo conde para investigar a verdadeira identidade de Cain. Mas o rei ficou chocado ao descobrir que ambas as suas filhas queriam se casar com Cain. Ao ouvir sobre suas grandes realizações, ele estava determinado a manter Cain neste reino. E Cain pensa que esta é a pior situação possível em que ele se meteu. O pai de Cain não oferece nenhum conselho. E a pressão de toda a situação começa a desabar sobre ele, sem outra opção a não ser ceder. Cain aceita se tornar o marido delas. Celestia e Silk pensam que nunca esquecerão as noites que passaram juntos. E Cain explica que foi apenas um mal-entendido por causa de todas as diferentes posições que eles tiveram que fazer. Elas perguntam a ele que porra ele está dizendo. E Cain tenta dizer que ele quis dizer a posição das camas. O pobre cara não consegue ter um descanso. Alguns dias depois Cain visitou a igreja real para se encontrar com os deuses. Venom se perguntou o que demorou tanto, mas Cain explica que seus atributos se tornaram muito avassaladores. Com seus atributos atuais, Cain se tornou o humano mais forte vivo. Então Venom perguntou a ele se ele gostaria de se tornar um semideus. Mas mesmo com um status como esse, ainda existem limites para o que Cain pode alcançar sozinho. Então Venom aconselha a fazer relacionamentos fortes. Ele continua a perguntar a Cain se ele criaria algum entretenimento baseado em seu conhecimento de sua vida anterior. Cain acha que pode criar o jogo perfeito. E Venom e o deus da tecnologia imploram para ele criar algo assim,
Mais tarde naquele dia Rini estava comprando algumas roupas. E Cain já não aguenta mais sua obsessão por Brocon. Ele saiu correndo e notou Palma do lado de fora, a garota que ele salvou há 5 anos, o tio dela, Tamani. Se apresenta a Cain e fica chocado ao descobrir que ele é um nobre. Cain pede a ele para apenas tratá-lo como qualquer outra criança. E pede a ele para navegar em sua loja. É uma loja de antiguidades onde cada item é feito por Tamani. Então Cain pergunta a ele se ele poderia fazer um pedido especial para ele. Tamani está interessado, então Cain mostra a ele as plantas do jogo. Ele está tentando criar com um conceito tão interessante, Tamani acha que isso seria um grande sucesso, então Cain pede a ele para criar um protótipo. E paga a ele uma moeda de ouro completa por isso. Tamani não podia aceitar um pagamento tão alto, mas Cain diz a ele que ele deveria tratá-lo como um investimento em seu relacionamento. Tamani aceita humildemente e promete que ele criará o melhor tabuleiro de jogo para ele. Cain fica feliz e sai da loja. Mas descobre que Rihanna está pronta para destruí-lo por desaparecer dela. Ela pergunta a ele porque ele não viu todas as roupas que ela experimentou para ele. Mas Cain diz que ela ficaria uma merda em todas elas de qualquer maneira. Dano emocional. Rihanna fica feliz em ouvir que seu irmão acha que ela é feia. Porque ela vai ensiná-lo da maneira mais difícil que ele deveria dizer a ela. Essa vadia é assustadora. Ela passa a noite toda experimentando roupas diferentes. Para tentar impressioná-la, apenas Shani agora o punirão fazendo-o experimentá-las. No entanto, Sylvia entra para salvar o dia e informa que Tamani terminou o protótipo. Dentro de sua loja, Cain fica maravilhado que pareça exatamente com o reversi que ele imaginou. Eles passam a tarde jogando o jogo juntos e Tamani acha que isso se tornará a próxima tendência. E tem certeza de que se tornará um best-seller. Cain sugere que eles criem uma versão mais sofisticada para os nobres, já que ele tem certeza de que as pessoas mais ricas vão querer um produto mais sofisticado. Para começar, Cain sugere fazer 50 da versão nobre e 1000 da versão normal. Tamani acha que ele é um gênio. Mas sua empresa não pode se dar ao luxo de criar um estoque tão grande de uma só vez. Então Cain esmaga algumas moedas de ouro na mesa como um top G. Tamani promete que criará todos os tabuleiros o mais rápido possível. Para garantir que seu produto não seja roubado, eles criam uma patente de marca genérica, apresentando o tabuleiro ao deus do comércio. E juram seu compromisso com o contrato. O tabuleiro começa a brilhar em um tom dourado na frente deles, cumprindo seu contrato com os deuses. Cain faz mais um pedido. E pergunta a ele se eles poderiam criar um jogo extravagante para a família real. Tamani se sente honrado que sua empresa seja considerada para tal projeto. E Palma acha que ele é incrível por ter conexões com o rei. Cain acha que ela nem sabe metade da história. Porque os deuses provavelmente estão gostando do jogo que ele acabou de criar para eles. O dia seguinte é a cerimônia de estreia. Então Garm avisa Cain para ter cuidado com os pais apresentando suas filhas a ele. Cain diz que não vai porque ele é um top gay e criará o maior harém. E Garm fica chocado que seu filho seja tão implacável. Dentro do castelo, Cain vê Corneliu com seus filhos e acha que ele parece desagradável. O Duque e Silk se encontram. Mas seu sorriso assusta Cain. O Duque agradece a ele por salvar sua filha e espera que eles tenham um relacionamento favorável. E Cain percebe que ele está ferrado, mas ele não vai recuar na frente do próprio pai dela. Cain diz a Silk que ela é a garota mais bonita de todas as terras. E promete que nunca a deixará ao contrário da ex-esposa de seu pai que o traiu porque ele era tão inútil e feio. Dano emocional. O pai dela continua dizendo: você é feia, você é nojenta, eu vou-te matar, me dê $200. Garm não vai permitir que alguém critique seu próprio filho. Então ele diz ao Duque que ele é o pai verdadeiro de Silk. É um mundo mau em que vivemos. Eles se afastam e Garm diz a Cain que ele definitivamente destruiu cada pedaço de sua confiança e Cain diz que está feliz por ter nascido de um gigachad. Esses desgraçados são uns selvagens. Os guardas reais tocam as trombetas e o rei faz sua entrada. Cain não se importa com nada do que ele está dizendo porque está muito apaixonado pela beleza da princesa. Após seu discurso, Cain cumprimenta o rei. E diz que ela é mais bela que uma deusa e sua presença o deixa mais sufocado do que. Ele decide não dizer essa parte. Mas então Cain promete a Telly que nunca a deixará. Ao contrário da rainha que está constantemente dormindo com os guardas reais que machucaram esse cara. O rei diz a Garm que ele é um pai inútil por criar um filho tão problemático. Mas Cain continua dizendo: eu estou prestes a acabar com a carreira desse cara. Filmes de terror são realmente assustadores. Cain continua a se desculpar por toda a sua brincadeira e dá ao rei um presente como um pedido de desculpas. É o jogo reversi que ele desenvolveu com a empresa. E o rei quer ouvir tudo sobre isso. Depois de descobrir o que sua filha realmente tem dito, ele ordena que ele vá ao seu quarto mais tarde. Ou ele será executado e Cain concorda relutantemente. Garm pergunta a Cain quando ele se tornou um magnata dos negócios e Cain diz que precisava fazer isso para cuidar de sua mansão. Já que ele é mais rico que seu próprio pai falido. Garm aceita o insulto,
já que tudo o que ele sempre desejou era que seus filhos se tornassem mais bem-sucedidos do que ele. Mas quer que Cain se certifique de que ele pode fazer amigos com crianças da sua idade. Cain está feliz por ter um pai tão atencioso que o ajuda a zoar todo mundo. Mas, nesse momento, Silk chega e tenta roubá-lo. Eles se sentam juntos e Silk tenta garantir que Telly não tenha uma chance com ele. Mas os filhos de Corrigo vêm para interromper a festa deles. O cara diz que ela está usando um vestido lindo. Mas Silk faz o possível para não dizer uma palavra para ele. Um de seus lacaios diz a Cain que ele deveria sair quando Abit está tendo uma conversa particular. Cain tenta se apresentar. Mas Abit diz a Cain que ele deveria se desculpar por incomodar a Sra. Silk, chateando-a. Cain diz a ela que ele vai fazer Abit se desculpar primeiro. E ele diz a ela que ele está sendo rude agora. Abit fica furioso e diz a Cain para encontrá-lo no estacionamento. Mas eles não têm carros neste mundo, então eles se encontram no campo. Silk está preocupada que Cain vá ser destruído, então ela faz tudo o que pode para abraçá-lo, mas Abit está cansado de não receber atenção. Então ele diz para eles começarem a batalha logo. Silk não dá a mínima para o que ele está dizendo. E abraça Cain com mais força para que ele possa protegê-la. Os lacaios de Ornico ficam com raiva e fazem uma dança da chuva para fazer o raio cair sobre eles. O próximo sortudo pensa que pode fazer a dança da chuva melhor, então ele começa a invocar seu feitiço. Silk diz para eles pararem com toda essa porcaria porque Cain não é apenas uma criança comum, ele é um barão. Silk diz que ele é o terceiro filho de Margrave Garm. Cain von Silfold e Sylvie. Silk diz que ele salvou a princesa de um exército de 30 Ors. Cain von Silfold e Sylvie. Ela diz a eles que o nome dele é Cain. Meu nome é Jeff Corrigo e seus lacaios, Boda, vieram implorar por seu perdão e fugiram como baratas. Depois que eles saem, Silk percebe que ele poderia ter revelado seu status o tempo todo, mas só queria fazê-los parecer burros, então ela vai contar à princesa sobre isso. Cain implora para ela não fazer isso. Mas Silk promete que manterá segredo se eles saírem em um encontro juntos. Telis entra e pergunta o que eles estão mantendo em segredo. Então Cain imediatamente impede Silk de falar. Telis diz a ele que ela vai dedurá-lo por ser tão íntimo com Silk. Mas Silk revela que eles vão sair em um encontro juntos. Telis está com ciúmes por ter sido deixada de fora e quer que Cain compense isso saindo em um encontro com ela também. Ele acha que ela está fofa. Então ele promete sair em um encontro com ela. O rei vem por trás e pergunta o que ele acabou de dizer. Telis continua dizendo, sua mãe é uma vadia. Cain percebe que criou um monstro. E o rei diz que eles vão ter uma longa conversa de homem para homem e Cain percebe que ele finalmente vai ser executado por todas as piadas que ele tem dito. De fato, o rei o executou e este é o fim da história. Isso é tão trágico, por favor, spam Rip Cain na seção de comentários porque Silk e Talis agora serão viúvas. No dia seguinte, Cain reencarna porque ele é tão poderoso e quando o rei descobriu, ele estava prestes a executá-lo novamente. Mas o conde fez tudo em seu poder para salvar Cain. O duque entra e o parabeniza por seu renascimento. Mas quer jogar o criador em um jogo de reversi junto com o resto do palácio. E Cain deseja nunca ter sido revivido. Depois de uma semana se escondendo do rei, Cain está finalmente pronto para ver sua mansão. Ele vê que é uma mansão decadente que não foi mantida em anos. Com sua magia, ele investiga todos os cômodos e decide começar a limpar com seus poderes mágicos. A mansão inteira, junto com o quintal, é automaticamente limpa e reparada. Todos os cômodos voltam a ser novos em folha. E Sylvia finalmente chegou aqui. Ela ficou extremamente feliz ao ouvir que seria sua empregada pessoal. Então ela trouxe um harém inteiro de empregadas e um mordomo para ajudá-la a cuidar de todos os assuntos da nobreza. Sylvia tenta dizer às empregadas para começarem a limpar imediatamente, mas elas dizem a ela que não há um grão de poeira em lugar nenhum. Cain revela que limpou tudo com magia. E Colin fica surpreso como ninguém ficou chocado com suas habilidades. Sylvia começa a se preparar para receber todos os itens de Cain e Colin diz a ele para começar a ir para casa. Cain esqueceu completamente que seus irmãos mais velhos estarão voltando para casa hoje. De volta à mansão de Garm, os irmãos de Cain o parabenizam por ter sua própria mansão. Antes de qualquer um deles, e eles estão felizes que ele seja seu irmão mais novo. Cain mostra sua nova mansão para sua família, mas Garm está confuso. Porque ele se lembra de estar completamente decadente e destruída. Então ele pergunta a Cain se ele é o responsável. Cain diz que apenas remodelou com um pouco de magia. E Sarah está orgulhosa de ter criado um filho tão forte, ao contrário da outra esposa de Garm. Ele continua a levá-los para um tour pela casa. Mas Garm deseja que Cain tivesse decorado mais nobres nesta geração mostram sua classe. Com pinturas, vasos e até monstros empalhados,
Cain acha que tem a solução perfeita. Então ele desaparece por um segundo para colocar um deles, e assim que volta, Sylvia começa a gritar de medo. E todas as criadas estão com medo do dragão vermelho na frente delas. Garm pergunta a Cain o que isso significa, e Cain tenta dizer que é um dragão vermelho. Garm responde, não me diga, Sherlock. Mas quer saber porque ele tem uma coisa dessas aqui. Então Cain diz que o derrotou sozinho, que é uma besta de nível calamidade que nunca foi derrotada antes. Mas Garm está feliz por ter um filho tão forte. Um dragão vermelho empalhado vale 10.000 moedas de platina neste mundo. E Cain percebe que, na verdade, vale 100 milhões de dólares em seu mundo antigo. Justamente então, Sarah grita de medo. E eles correm juntos para o banheiro. Sarah pergunta a ele o que é o vaso sanitário. Porque isso a fez sentir melhor do que Garm jamais fez. Pensando que ela está apenas exagerando, Garm tenta investigar por si mesmo. Depois que ele entra, Garm percebe que perdeu a vida inteira e acha que isso vai impressionar os visitantes. Mas Cain se pergunta por que ele teria visitantes. Quando um nobre possui uma mansão, eles devem fazer uma festa de debutante e convidar todos os nobres, explica Garm. Mas não quer lidar com tudo isso de novo e gostaria de ser apenas um falido. Colin diz a ele que preparou uma lista de pessoas para convidar. Para facilitar as coisas para ele. Enquanto examinava a lista, Cain notou que Cornelia foi convidada. Mas gostaria de nunca mais ter que ver o rosto dele. O único que não estava na lista era o rei. Porque apenas condes ou nobres de classificação superior podem convidar a realeza. Cain percebe toda a preparação. E os presentes que ele tem que preparar, mas não tem ideia do que poderia dar a nenhum deles. Sylvia sugere que Cain crie seu próprio tipo de presentes, juntamente com sua forma única de hospitalidade. E isso o inspira. Usando suas habilidades mágicas, ele faz um copo de vidro, já que porcelana é o único material usado para utensílios de mesa. Quanto à comida, Cain planeja servir hambúrgueres a todos, e Sylvia acha que é a melhor comida que já provou. Quanto à bebida, ela toma um gole de vinho gaseificado e adora cada pedacinho. Mas diz que não sabe como se sente sobre isso. Ela quer pegar outro copo. Ele continua bebendo todas as garrafas. Mas Colin vai informá-lo de que o rei solicitou sua audiência. Ele está furioso com Cain. E pergunta por que ele não recebeu um convite para sua festa de debutante ainda. Ele bate na mesa e diz que foi ele quem lhe deu a mansão. Mas o Duque acena com seu convite na cara dele e diz que está claro que Silk é a filha melhor. O rei está pronto para chorar. E diz que está desapontado com a forma como ele está tratando seu futuro sogro. Cain tenta dizer a verdade a ele. Dizendo que nunca teve a oportunidade de entregar-lhe um convite, já que ele está tão ocupado. Então ele o entregou pessoalmente para ele hoje. O rei pega e se exibe para seus amigos como uma garota do ensino fundamental que acabou de receber uma carta de amor e informa Cain que Telis estará presente. A noite da festa de debutantes chega e Cain convida todos para dentro. O Duque chega junto com Silk. E Cain a chama de a mais bonita. Ah, droga, lá vamos nós de novo. Eles veem sua estátua de dragão vermelho. E Silk mal pode esperar para morar aqui com ele. Colin informa Cain que é a hora de seu discurso. E Cain agradece a todos por comparecerem e espera que sua humilde oferta agrade a todos. Ele levanta a bebida para um brinde. E seus pais experimentam, adorando o sabor borbulhante. Até os copos os impressionam, pois parecem baús de tesouro, e Cain nos informa que ele pessoalmente os preparou. Como presentes para todos levarem para casa. O rei chega e vê a bela bebida esperando por ele. Após um único gole, ele experimenta a sensação celestial do refrigerante borbulhando em sua boca. Quanto à refeição, ele dá uma mordida no hambúrguer. E come a carne até que ela esprema o agradável líquido branco cremoso. Esta é a primeira vez. Ele experimentou uma combinação tão delicada de queijo e carne e parece uma harmonia em sua boca. Telis está gostando da carne de Cain. A rainha diz ao rei que acabou de experimentar um tipo diferente de clímax. E implora a Cain para instalar o mesmo pulverizador no banheiro real, imaginando do que ela está falando. O rei experimenta. E tem um clímax tão alto que todos o ouvem. Ele sai da sala como se nada tivesse acontecido e repreende Cain por reter este pulverizador dele. Porque ele precisa que seja instalado em seu banheiro imediatamente. Cain promete que fará e o rei diz que sua hospitalidade se mostra em tudo. Incluindo a comida em sua casa, cantando que esta é a hospitalidade suprema. Toda a multidão bate palmas para parabenizar Cain. Enchendo-o de alegria por seus esforços terem sido reconhecidos. No entanto, Colin o informa que problemas estão a caminho. Corrigo chega e chama a mansão de Cain de casinha de cachorro. Enquanto ele entra,
Então Kane não deixa Colin informá-lo sobre a estátua do dragão. Ele grita de terror e Kane se desculpa por seu caro dragão vermelho tê-lo pego de surpresa. Ele tenta disfarçar e chama seu gosto de pobre. Mas todos pensam que a atitude de Cornélio é vil para uma pessoa que chegou depois do rei à mesa. Sylvia oferece a ele um pouco do vinho gaseificado. E ele diz que parece nojento, mas adora cada gole. Kane oferece a ele um hambúrguer e ele chama de nojento. Mas continua comendo cada pedacinho. Todos os nobres notaram seu mau tratamento com Kane. E Colin o avisa para tentar manter a compostura, o que lhe dá uma ideia brilhante. Ele traz copos Cornigeo. Explica que são apenas uma humilde oferta. Cornig diz que são humildes, tudo bem. Mas quer cada um deles junto com a receita do hambúrguer. Kane rejeita. Porque ele vai presenteá-los a todos aqui. Mas Corgo está frustrado e grita com Kane para dar-lhe 100 copos imediatamente. Kane pede desculpas e tenta ganhar tempo. Enquanto outro objeto vermelho se aproxima, ele diz que está disposto a oferecer o maior objeto do reino, ainda mais incrível que uma joia, deixando Cornigo animado para pegá-lo imediatamente. Ele pede para que aceite o maior objeto do reino. E o rei aparece por trás dele, pegando-o de surpresa. E Cornig se pergunta por que ele está na casa de uma pessoa tão humilde. O rei responde furiosamente que Kane salvou sua filha, e o duque se pergunta se ele veio atrás do rei. Independentemente das mentiras de Cornego, o rei ameaça tirar seu título se ele continuar maltratando Kane. Tentando se safar dessa, Cornego alega que estava apenas impressionado com a refeição e a hospitalidade, mas o rei manda ele começar a se comportar como um nobre de verdade. E ordena que ele fuja. Silk se aproxima de Kane e sabe que ele armou tudo isso, e o duque pergunta se ele os usou. Ah, é verdade. Já que é para ser, que seja com a maior pressão deste país. A maior pressão deste país. Você se enganou. Uma semana depois, Kane estava caminhando quando foi abordado pelo capitão Dim. Ele foi enviado pelo primeiro-ministro para deixar alguns materiais de monstros. Então Dim o leva à sala de armazenamento, no entanto, Kane acha que esta sala é pequena demais. Dim é pego de surpresa e se pergunta se eles são todos do tamanho do dragão vermelho em sua mansão. Mas Kane diz que não é nada disso, apenas um dragão da terra lendário que um grupo inteiro dos aventureiros mais fortes não conseguiu derrotar. Dim fica chocado, mas diz para Kane deixar os monstros no meio do campo. Então Kane libera todos eles de sua caixa de itens. Vendo o grande número de monstros raros, Dim pergunta a Kane se ele é um herói ou um discípulo dos deuses, fazendo Kane entrar em pânico por um segundo. Ele se despede e tenta sair, mas Dim pergunta se ele gostaria de treinar com os outros cavaleiros e conhecer seu líder. Kane percebe que está em apuros mais uma vez. Foi assim que todo o exército estava enfrentando ele. Mas vamos ver como isso começou. Dim apresentou Kane ao resto dos soldados e informou que eles iriam duelar com ele. Mas um dos soldados se pergunta se eles realmente deveriam estar lutando contra uma criança de 10 anos. Já que ele estava tão preocupado, Dim sugeriu que ele lutasse contra Kane primeiro. O soldado permite que Kane faça o primeiro movimento. E Kane concorda alegremente. Em um instante, ele ativa sua habilidade de impulso e desaparece diante dos olhos do homem, derrotando-o com um único golpe. Kane agradece e começa a tentar sair. Mas Dim diz que ele deveria tentar lutar contra todos eles de uma vez. Foi assim que acabamos nessa situação. Mas, assim que Kane estava prestes a ser destruído, a líder gritou para que todos mantivessem sua posição. Ela perguntou a eles por que todo o exército está prestes a lutar contra uma criancinha e o abraçou para tentar confortá-lo. Kane está muito perplexo por ela ser uma elfa. E ela pergunta a Dim por que ele colocou a criança nessa situação. Dim tenta explicar que Kane foi realmente quem salvou a princesa de 30 horas sozinho. Ela finalmente entende. E ela implora para Kane duelar contra ela com uma aura ameaçadora. Todos os soldados pensam que Kane viveu uns bons 10 anos. E desejam a ele uma vida após a morte feliz. Kane pergunta a ela por que ela está segurando uma espada de verdade. Mas ela diz a ele que isso torna as coisas mais interessantes e começa a correr em direção a ele. Kane tenta lutar contra ela. Mas sua agilidade permite que ela se esquive lindamente. Ela aumenta suas habilidades físicas e eles correm um em direção ao outro. E chocam suas espadas. Os soldados estão impressionados que existe alguém que pode igualar sua velocidade. Kane continua tentando parar seus golpes e criar oportunidades. Mas sua defesa é forte demais. Ele recorre a usar o clock-up e corre em direção a ela, mas, naquele momento, ele desaparece diante de seus olhos e se teletransporta para perto dela, apontando sua espada para sua garganta.
Cain diz que o duelo acabou. Mas ela acabou de experimentar o maior clímax de toda a sua vida. Ela abraça Cain e diz a ele que vai se casar com ele. Cain diz a ela que nem a conhece há 10 minutos. E ela acha que ele tem um bom ponto. Ela se apresenta como Tijuana, a filha de um duque, e, embora possa ser mais velha, ela garante a ele que os elfos podem chegar a 300 anos de idade. Então ela permanecerá jovem por muito tempo. Cain foge dessa esquisita e diz que ela precisa da aprovação do pai dela primeiro. Mas ela diz a ele que não é um problema. Sua família sabia que ela ficaria sozinha para sempre, então não permitirão que ela volte para casa até que encontre um cônjuge. Ainda assim, Cain não está bem com isso porque ele precisa pedir permissão a um exército inteiro de pessoas primeiro. E pede para Dim apoiá-lo, mas ele já adormeceu. A líder volta a si. E diz a Dim que vai se encontrar com o rei para melhorar as coisas. Cain acha que este é o pior resultado possível. E Dim arrasta Cain para o rei. Dentro do castelo do rei, o rei se pergunta por que Cain já voltou. Tijuana se levanta e até sua voz muda. Enquanto ela diz a ele que eles vão se casar. O rei pergunta qual o significado disso e Cain explica que ele a venceu com seu bastão de madeira. Tão forte e penetrou profundamente em suas defesas, então é aí que eles estão agora. As outras garotas não ouviram falar disso. Mas esse não é o principal problema. Darm explica que Tijuana não é apenas a líder do exército, ela vem de um reino cheio de elfos. E ela é basicamente a princesa deles. O rei dá a triste notícia a ela, dizendo que Cain já está noivo de sua filha, junto com os duques chocados com o que ela acabou de aprender. Ela pensa que Cain deve ser incrivelmente incrível. Para ter encantado tanto sua filha quanto os duques. O rei sabe o quão difícil deve ser, mas Tijuana acha que quer se casar com ele ainda mais agora. Todos eles se perguntam que tipo de copium ela está tomando. Porque eu certamente quero um pouco disso, mas o rei diz que só vai discutir isso. Depois que ela ganha a permissão do pai, Tiana aceita alegremente e diz para Cain ir junto, ele se pergunta para onde, e ela diz que eles vão batalhar com seus bastões. Para aprofundar o humor deles, o rei se pergunta como o cavaleiro mais forte de todo o reino foi derrotado e pergunta a Garm se ele conhece a história por trás de Cain. No entanto, o próprio Garm não sabe nada sobre ele, mas Dim se lembra dele entrando em pânico quando mencionou os deuses. Então o rei ficou desconfiado, o conde acha que eles podem testá-lo mostrando a ele aquele livro mítico. Cain anda por aí prestes a desmaiar de tanto treinar na última semana. Naquele momento, ele ouve a voz dela chamando por ele. E ele tenta fugir, mas Dan o agarra e o arrasta para o quarto do rei. Lá vamos nós de novo. O rei pergunta a Cain por que ele parece tão triste. E Cain diz que está cansado de ver sua cara feia. Ei. Essa ali foi uma violação, pessoalmente eu não teria isso. O rei diz a ele que o trouxe aqui. Para mostrar algo a ele. O conde mostra o livro, um texto mágico de nível imperador que foi passado de geração em geração desde o primeiro rei. Yuyatain pergunta se pode ler este livro e o rei dá-lhe permissão. Ele abre o livro e percebe que já viu todos esses feitiços. E fica feliz por ter aprendido agora como lançá-los. O rei finalmente percebeu. Ele explica que o texto do livro é um que nenhum deles consegue ler. Cain inspeciona-o mais uma vez. E percebe o que acabou de ler. O rei explica que este texto foi escrito pelo primeiro rei numa língua chamada japonês. Cain acha que tudo faz sentido. Já que ele definitivamente também reencarnou. E o rei explica que ninguém nunca conseguiu lê-lo. Ele pergunta a Cain mais uma vez para explicar quem ele realmente é e Cain percebe que não pode mais esconder sua verdadeira identidade. Mas acha que pode confiar nessas pessoas. Ele pergunta a eles se eles poderiam manter tudo o que ouviram em segredo, caso contrário, ele terá que deixar este reino. Depois que o rei concorda, Cain revela que tem memórias de sua vida anterior. Ele costumava viver na mesma terra. De onde veio o primeiro rei, uma terra chamada Japão. Ele se desculpa por nunca ter contado a eles e Garm pergunta se ele é realmente seu filho. Mesmo que ele não quisesse nascer para um pobre coitado assim. Os deuses confirmaram que Garm era seu pai. Quando ele fez 5 anos. A sala inteira fica surpresa que ele se encontrou com os deuses e ele continua a contar a eles como eles eram todos loucos. Malucos, mas ele os encontra o tempo todo. Garm pede a ele para mostrar seu status real. E a sala inteira entra em pânico quando finalmente vêem todos os seus níveis sendo além do humano. O rei não tem ideia do que eles vão fazer, afinal, o título escolhido por Deus é o epítome da raça humana. E até os reis devem se curvar a ele. Cain implora para ele esperar porque não é isso que ele quer. Mesmo que ele tenha memórias de sua vida anterior, esta é a vida que ele sempre quis viver. E tem tudo o que sempre quis, uma família amorosa,
habilidades poderosas e pessoas que se importam com ele. Não há nada mais honroso do que viver uma vida como esta. Porque em sua vida anterior nenhum de seus familiares ainda estava vivo com ele, mas agora ele é abençoado com tudo o que poderia ter sonhado. E agradece ao pai por criá-lo todo esse tempo. Ele pede desculpas ao rei por esconder a verdade, mas deseja que eles continuem a tratá-lo da mesma forma que sempre fizeram. O rei aceita humildemente e promete que ele será tratado da mesma forma que todos os outros. No entanto, ele se pergunta se Cain não deveria ser o rei. Naquele momento, Tijuana entra na sala e mostra a ele o consentimento de seu pai para se casar com Cain. Lá vamos nós, mais uma garota para o harém. E ela o leva embora com ela. O duque diz ao rei para não se preocupar porque Cain sempre será o mesmo que sempre foi. E o rei acha que eles podem realmente confiar nele. Ele ordena que todos na sala mantenham este assunto em segredo. Seu único desejo é que Cain proteja este reino. Sua família, as garotas de quem ele gosta e qualquer um que possa precisar de sua ajuda. Nos anos que se seguiram, Cain começou a ler o livro deixado por Yuya. As palavras diziam que se Cain pudesse ler isso. Então ele é do mesmo país natal que ele, Japão. Este livro contém todas as informações sobre a vida de Yuya, incluindo como ele foi Isekai por Track-kun. Ao contrário de Cain, no entanto, ele não renasceu e foi apenas convocado para este novo mundo. Assim como Cain continuou lendo, Silk e Telly chegaram. E pensaram que ele estava estudando para os exames de admissão da academia. Eles começam a se oferecer para estudar com ele, mas Cain diz a eles que não tem tempo para lidar com a besteira deles hoje. Eles perguntam sobre amanhã. Mas ele foge e diz outra hora. Enquanto caminhava pelo corredor, o maluco número 3 veio correndo em sua direção. E pediu a ele para treinar com ela, mas ele disse que faria isso outra hora. Enquanto corria, ele pediu desculpas a todos. Mas hoje é um dia muito especial para ele. É o seu 12º aniversário. É o dia em que ele finalmente poderá se registrar como um aventureiro. Dentro da guilda ele esbarra em um ruivo que percebe que ele é jovem, então ele lembra que ele só tem uma vida e para ter cuidado. Cain se pergunta onde ele já viu aquele cabelo antes. Mas se aproxima da recepcionista que pergunta se ele gostaria de se registrar. Enquanto preenchia a papelada, ele decidiu ocultar seu status de barão, já que não tinha nada a ver com a aventura. E entregou o papel para a garota. Ela então pediu a ele para picar o dedo para um teste de magia de sangue. E ofereceu a ele seu cartão de aventureiro de nível G. Cain se lembra de seus tutores sendo de nível D e se pergunta como eles estão agora. A mulher se apresenta como Rita. E diz que é um prazer conhecê-lo, mas naquele momento 3 caras se aproximam e dizem a ela para dispensar o pirralho e sair com eles porque eles farão companhia a ela a noite toda. Cain pensa, oh merda. Lá vamos nós de novo. O líder deles tenta chutar Cain para longe, mas acaba caindo. Os lacaios tentam retaliar. E ambos correm em direção a ele, mas colidem um com o outro. O líder deles se prepara para sacar uma espada. Mas Cain diz a ele para apenas esperar. No mesmo momento, o cara ruivo se aproxima e diz a ele que se ele quer alguém para lutar, ele pode lutar com ele a noite toda. Eles fogem depois de reconhecer Claude e Cain está cansado de sentir déjà vu. Cain agradece a Claude por sua ajuda. Mas Claude percebeu que ele provavelmente os teria destruído sozinho, então pede para tomar um drink com ele. Como Cain ainda tem 12 anos, ele lhe dá um suco de fruta. E pergunta como ele conseguiu realizar aqueles movimentos incríveis. Cain diz que treina desde jovem com 2 tutores, e Claude é pego de surpresa. E se pergunta onde já ouviu isso antes. Claude levanta um brinde para ele se tornar um aventureiro hoje e bebem juntos. Cain se pergunta por que o cara disse que está com a chama de gelo. Então Claude revela que o nome do seu grupo é Chama de Gelo. Ele usa uma espada de fogo e sua esposa usa magia de gelo. E porque eles confiam um no outro, eles podem aceitar grandes missões e subir de nível rapidamente. Cain fica surpreso ao ver um cartão de ouro, já que significa que ele é um rank A. Mas Claude acha que não é nada comparado ao seu primeiro rei, que tinha um rank triplo S justamente então, uma varinha o atinge na cabeça. E sua esposa pergunta por que ele está bebendo. Claude apresenta sua esposa como Lena. E ela bate a cabeça dele para não mudar de assunto. Cain tenta se apresentar e diz a ela que Claude o salvou. E ela acha ele um gracinha. Se houver algum cara que o incomode, Lena diz que cuidará deles, mas Claude revela que Cain teria coberto o chão de sangue se ele não o tivesse impedido. Lena bate na cabeça dele e diz para ele parar de beber antes que ela cubra o chão com o sangue dele. E o arrasta pela orelha. O pobre coitado nunca mais foi visto depois daquele dia. Cain se pergunta qual missão ele deveria pegar, seu rank G.
E se pergunta se deveria começar apenas transportando itens com sua caixa de itens, mas acha que seria muito chato. Em vez disso, ele vê uma missão sobre derrotar o máximo de goblins possível, sem limite superior na recompensa, então ele aceita a missão imediatamente. Animado, ele sai correndo da guilda. Mas Tijuana vem correndo atrás, finalmente o encontrando. Ela pergunta o que ele tem feito e ele revela que vai em sua primeira aventura hoje. Então Tijuana desiste de todas as suas obrigações do dia. Kane tenta fugir, mas Tijuana o arrasta novamente. O pobre coitado nunca mais foi visto depois daquele dia. No fundo da floresta, Tijuana está animada para passar um tempo sozinha com seu marido em uma paisagem tão bonita. E o arrasta enquanto se pergunta onde os goblins poderiam estar. Kane usa sua habilidade de busca e descobre que os goblins estão à frente, então Tijuana diz a ele que vai correr para lá. E ela pede para Kane ir atrás dela. Seja lá o que ela está usando é mais forte que Copium e eu preciso de um pouco disso. Quando chegam ao local dos goblins, Tijuana avista um civil que está prestes a ser destruído. Então eles se teleportam imediatamente para salvá-lo. Kane lança seu feitiço de cura enquanto Tijuana corre em direção a eles e corta os 3 goblins que estão em seu caminho. Um grupo maior se aproxima deles. Então Kane encanta suas habilidades físicas com sua magia para fortalecê-la. Tijuana agradece por enchê-la com seu fluido mágico quente. Ela corre em direção aos goblins para destruir todos eles. Na saúde ou na doença, ela jura ficar ao lado dele. E quer sua lâmina para sua primeira tarefa conjunta. Essa vadia é psicótica. Kane se pergunta como ele sempre acaba com esses malucos. Mas os lagartos verdes aparecem e Kane diz a ela que ele vai cuidar disso. Ela foge com o homem. E Kane lança sua bola de luz junto com um pilar de gelo para destruir cada um dos lagartos verdes. Tijuana acha que tem o melhor marido de todos. Mais tarde naquele dia, Mil e Nina se perguntam por que é uma cratera gigante aqui em vez dos lagartos verdes, e Nina se pergunta por que está sentindo déjà vu. Dentro da guilda, Kane revela que derrotou os lagartos verdes e se pergunta se seria capaz de obter as recompensas, mesmo que não tenha reivindicado a missão. Rita está confusa porque derrotar um grupo deles geralmente é algo feito por aventureiros de rank C, mas Kane explica que derrotou cerca de 30 deles. Rita fica chocada e corre para o chefe para contar a ele a situação. Ele pede para ela encontrar o cara imediatamente. Cedric se apresenta e pergunta a Kane como ele conseguiu os lagartos verdes. Afinal, ele é uma criança que é um rank em sua primeira missão, então não há chance de ele sequer matar um único lagarto. Rita diz a Cedric que é errado acusá-lo de trapaça. E Kane concorda, dizendo que os derrotou normalmente. Cedric diz que ele foi registrado como um plebeu, então provavelmente está apenas tentando extorquir dinheiro de recompensa. E grita que terá seu cartão da guilda removido. Kane acha que esta é a pior situação de todas. Mas justamente então o mestre da guilda entra e o chefe diz a ele que o pirralho aqui é um trapaceiro. O mestre da guilda vê Kane e acha que ele parece interessante. Ele se senta. E pergunta ao chefe por que ele acha que Kane está trapaceando. Ele ouve seu raciocínio. E diz a Cedric que ele tem muito a aprender. Ele diz para alguém entrar e Tijuana entra. E grita que está feliz em ver seu marido. Kane diz a ela que eles deveriam manter seu noivado em segredo. E a empurra para perguntar o que ela está fazendo. Tijuana diz que está aqui para avisar a guilda sobre todos os Ors. E Lagartos e o mestre da guilda revela que ele sabe que ele é um barão. O chefe fica surpreso e o mestre da guilda diz a ele que foi ele quem salvou a princesa. E Seda dos Ors. Ele continua dizendo que ele é o filho de Margrave Garm. E se ele se casar com Tijuana, eles se tornarão cunhados. Kane fica surpreso que ele seja irmão de Tijuana e o mestre da guilda pergunta a Cedric se ele vai continuar insultando seu cunhado. Cedric instantaneamente inclina a cabeça e Tijuana diz que geralmente um plebeu insultando um nobre seria executado. Mas Kane diz que nunca faria isso. Ele aceita seu pedido de desculpas. E pede para ele evitar fazer acusações no futuro. O mestre da guilda diz a Kane que eles aceitarão de bom grado seus lagartos. Mas ele não poderá permanecer em um rank G, então como um sinal de desculpas. Ele promete aumentar seu rank para C imediatamente. Tijuana acha que é muito baixo, já que ele já derrotou um dragão vermelho e a venceu em duelos. Cedric se pergunta o quão forte esse cara é, então o irmão de Tijuana concorda que ele deveria levá-lo até um rank A. Ele ordena que Rita e Cedric cuidem da papelada e o irmão de Tijuana pede desculpas pela grosseria de seus subordinados. Ele agradece a Kane por ser compreensivo. E por cuidar de sua irmã, porque ela provavelmente o forçou a este casamento, Tiana. Diz a ele que eles já realizaram a primeira tarefa conjunta do amor e Kane acha que ela vai dar um mal-entendido a todos.
No entanto, o irmão dela sabe melhor do que ninguém o quão solitária e estúpida sua irmã é. Cain está feliz por não ser o único com alguma sanidade. E os deuses acham que Cain realmente nunca muda. O deus da magia se pergunta por que Zenon escolheu dobrar todas as suas proteções. E Zenon diz a eles que ele precisa se tornar ainda mais forte. O selo de Eren será quebrado em breve. E o mundo estará em apuros quando isso acontecer. Já se passaram 300 anos desde que ele foi selado, então Cain precisa ser treinado ainda mais. Antes que Eren venha destruir a paz mundial, há apenas uma maneira de treinar Cain e todos os deuses concordam em ter Cain treinando sob o Homem Misterioso. Depois de dormir demais no dia de seu exame, Sylvia invade e entra em pânico. Porque ela não acordou cedo o suficiente, então ela oferece seus peitos de leiteira para o café da manhã. No entanto, Cain foge. E ela chora porque ele só gosta de peitos de mamãe, mas ele diz a ela que beberá seu leite mais tarde. Ele se teletransporta para o local do exame, enquanto caminha para a aula. Ele se pergunta por que Telly e Silk não estavam fazendo o exame com ele. O professor começa o exame de 2 horas. Mas com o conhecimento prévio de Cain do outro mundo, ele termina tudo em 30 minutos. E dorme pelo resto. Depois que o exame escrito terminou, o professor os levou ao campo para sua avaliação mágica. Eles estarão atirando seu feitiço mais forte no alvo e ela diz a eles para não se preocuparem. Porque é uma barreira defensiva ao redor da área de treinamento. Os outros garotos começam a atirar suas bolas de fogo e Cain percebe que não pode usar sua habilidade Inferno Supremo. Então, quando ela o chama, ele lança uma simples bola de fogo que fica azul. Nem mesmo o professor viu esse nível de magia antes. E tenta impedi-lo, mas Cain lança sua bola de fogo em direção ao alvo, aniquilando todo o campo por quilômetros. Ele pensou que seria seguro usar feitiços de nível iniciante com força total, já que é uma barreira, mas o professor acha impossível alguém ser tão forte. Quando eles são tão jovens. Ela corre para se certificar de que ninguém foi ferido. E diz a eles para começarem o exame de esgrima por enquanto no novo campo. O professor apresenta os aventureiros que estarão conduzindo o exame. E Cain percebe que Claude é um deles. Ele se pergunta o que Cain está fazendo aqui e decide duelar com ele, dizendo que está apenas tentando avaliar suas habilidades. Sabendo que ele é um aventureiro de nível A, Cain ativa sua habilidade de impulso e corre em direção a Claude. Eles se enfrentam e Cain para cada um de seus ataques. Enquanto eles continuam lutando, Cain implora a Claude para relaxar, já que ele teria destruído qualquer outro aluno. Mas Claude está gostando disso e ativa sua habilidade de impulso. Mesmo com sua velocidade aprimorada, Kim consegue se defender de todos os seus ataques, mas se preocupa que ele quebra os ossos dos outros garotos com seus golpes. O professor grita para eles pararem de lutar. Porque todos os garotos acabaram de se mijar. Claude percebe que foi longe demais. E promete ter outra luta de espadas com Cain mais tarde, mas o professor vem e diz a ele que o exame acabou. E que ele só deve voltar para os resultados. Cain percebe o quão ruim isso é. Mas Claude finge que não causou um problema. Em casa, Sylvia pergunta a ele se ele está pronto para um pouco de leite de criada. Mas Cain tenta ignorá-la e diz que terminou o exame e que tudo correu bem. Ela fica feliz em ouvir isso. E quer dar a ele um pouco de leite para comemorar esse sucesso, mas Cain acha que não está com fome. Porque você está mentindo? Porque você está sempre mentindo. Ela fica com raiva porque ele está claramente mentindo e foge chorando para nunca mais ser vista. Não consigo comer tanto. Dentro do castelo, o rei pergunta a Cain o que ele fez desta vez e Cain diz que está cansado de sempre ter que ver sua bunda gorda. Rosto nesta sala fedorenta. Ele está tão zangado por lidar constantemente com toda essa merda que queria destruir toda a escola. E fazer o rei pagar por tudo isso e se o rei não parar de fazer essas visitas. Então Cain usará sua magia de nível imperador para destruir todo o seu castelo. O rei diz a ele para calar a boca e pergunta. Onde ele fez o exame? Telly e Silk não o viram e Cain se lembra de não tê-los visto também, dizendo que entrou pelo portão sul e nunca viu nenhum deles. O rei pergunta a Cain se ele sabia que a academia tem 2 entradas. E Cain revela que sabia que o do norte era para os nobres, enquanto o do sul era para os camponeses. O rei pergunta a seu burro qual ele pegou e Cain percebe que foi destruído. Ele diz a Cain para parar de falar. E diz que seu pai deveria tê-lo criado melhor. Ele causou tantos problemas que, quando o professor se aproximou do duque para contar sobre o incidente, ele sabia que era Cain sendo o idiota de sempre e começou a rir porque ia destruí-lo com essa informação. Depois que o conde revelou a conta de reparo, Cain desejou ter sido mais gentil com eles agora, então o rei pergunta a ele quem é o bunda feia de novo. Os reis já tiveram o suficiente dessa pequena esquete. E diz a Cain para ir embora. O dia dos resultados chega e Cain olha para ver sua classificação,
mas não consegue encontrá-la em lugar nenhum. Silk entra correndo e o parabeniza por ser o melhor de sua classe. Seu pai tentou zombar dele por entrar pelo portão errado. Mas ouvir como ele destruiu toda a área a fez crer que ele destruísse toda a área dela. O que você quer dizer com isso? E já que Telis não está aqui, eles não precisam se preocupar com ela descobrindo. Mas Kane sabe que isso vai acabar mal. No portão de entrada, Kane vê sua irmã e ela corre porque não teve nenhum desenvolvimento de Siscon em meia temporada. Parabenizando por ser o escolhido para fazer o discurso, já que ele é o melhor da classe. Ele nunca ouviu falar disso, mas ela apenas o abraça mais forte. Enquanto isso, Sylvia está se perguntando se alguém algum dia vai querê-la. Ela fez leite e Kane finalmente chega. Ela pergunta se ele quer um pouco de leite, mas Kane deseja nunca mais ter visto aquela cara feia dela. Dano emocional. Suas palavras a esmagam, mas ela o abraça e o parabeniza por ter passado para mascarar seus sentimentos. Ela sabia que ele passaria o tempo todo. Então, para comemorar, ela vai produzir o melhor leite para ele esta noite. Kane se pergunta que porra está acontecendo com essa vadia pós-menopausa. O mordomo tenta dizer que ela está apenas feliz. Mas Kane pensa que ela nunca vai conseguir um homem como este. Durante a cerimônia, Kane. Finalmente a cena para os melhores Mommy Milkers de todo o reino, rejuvenescido, seja lá o que essa palavra signifique. Ele pergunta charmosamente a Telis e Silk para estudar com ele ao longo dos anos. Ele diz que vai chamá-las de lindas na frente de seus pais novamente. E as garotas estão ansiosas por isso. Assim que a cerimônia começa, todos os caras estão com inveja dele. Mas todas as garotas querem senti-lo. O professor chama Kane ao palco na frente de todos. Ele admite que é o idiota que trocou as entradas erradas e fez o exame de plebeu. No entanto, ele é um gênio e sabe como distorcer isso. Ele continua dizendo que, assim como o primeiro rei, que não era realmente inútil como este rei atual. Ele acredita que todos deveriam estudar e fazer amigos igualmente, independentemente da linhagem ou status de nobreza. Ele reza para que todos possam se dar bem. Darm está feliz que seu filho possa distorcer todas as situações da mesma forma que ele está prestes a distorcer o enredo de Sarah. O rei ouviu a calúnia e veio intimidar Kane na frente de todos. Ele os parabenizou por serem aceitos. E tem certeza de que eles não serão inúteis como este paspalho sem espinha ao lado dele. As garotas e o duque estão felizes que Kane esteja finalmente provando do próprio veneno. E o rei continua a se desculpar por eles terem que lidar com o fracasso que Garm criou. O pequeno otário está finalmente recebendo o que merecia. A primeira aula está finalmente para começar. E Kane está atrasado depois de chorar no banheiro por 1 hora. A professora se apresenta e diz a todos para pensarem em seu plano futuro. Kane pensa que vai ser um aventureiro livre e as garotas estão animadas para acompanhá-lo em sua aventura. Ele pergunta a elas o que elas estão planejando. E Telly revela que vai estudar assuntos internos para poder administrar seu futuro reino. Silk pensa que também vai estudar comércio para ajudar seu futuro domínio. Isso é um harém de escravas direto. Depois que a aula termina, Kane caminha para ver Palma sendo intimidada por Abit e seus lacaios. Eles zombam dela por ser uma plebeia. E dizem a ela para abandonar a escola agora mesmo. O cavaleiro de armadura brilhante chega e diz a eles para tratarem todos igualmente em vez de implicar com os outros. Eles percebem que é o Barão Kane. E ele diz a eles que Palma é sua amiga, independentemente de seu status de nobreza. Abit pensa que vai dizer ao pai para arruinar toda a família dela. Mas Silk diz a eles para repetirem o que acabaram de dizer. Telis quer ouvi-los também e eles percebem que estão ferrados. Ela se pergunta se ela deveria denunciar sua insolência ao pai dela, mas eles se desculpam como as baratas que são e fogem. Kane pede desculpas a Palma e pede para acariciar suas orelhas de gato. Mas as garotas percebem que ele está muito perto da garota, então Silk ordena que ele se sente sobre os calcanhares. O pobre Simp casado já entendeu como a vida funciona. Então ele se comporta como um bom menino e se pergunta sobre o que eles estão falando. No entanto, quando ele percebe que deveria simplesmente se divorciar, uma voz ri em sua cabeça. E pede a ele para ir conversar com ele. Um homem misterioso está esperando dentro da biblioteca. E pede a Kane para entrar. Ele se levanta e vai abrir a porta da biblioteca, sendo teletransportado para uma dimensão diferente. O cara pergunta se ele gostaria de café. Mas Kane se pergunta como esse cara sabe o que é café. O homem diz a Kane que ele estava esperando por ele o tempo todo. E que seu nome é Kane. O homem misterioso diz a Kane que não há necessidade de ficar na defensiva. Afinal, ele sabe que Venom o reencarnou aqui.
Cain se pergunta como ele conhece os deuses e o homem finalmente se apresenta. Ele é Yuya, o primeiro rei deste país. Cain se lembra de ler tudo sobre ele no texto de nível imperador. Mas se pergunta se ele é um fantasma, já que se passaram 300 anos. Depois de inspecioná-lo usando o julgamento, ele vê que Yuya tem o título especial de Deus da Criação. O mundo em que eles estão atualmente é Fabnail. E como Yuya o criou, ele é o Deus da criação deste mundo. Zenan e o resto dos deuses queriam que Cain fosse treinado. Mas ele pensa que já é a pessoa mais forte viva, mesmo com seu poder. No entanto, Yuya pediu a Cain para tentar roubar o biscoito. Mas quando ele saltou para frente, Yuya desembainhou sua espada para impedir Cain de se mover. Cain se perguntou por que ele precisava ser tão forte. Yuya disse a ele que há alguém que ele precisa lutar. 300 anos atrás, essa pessoa fez todas as pessoas do mundo lutarem entre si usando um oráculo. Ele semeou as sementes da desconfiança entre todos, forçando-os subconscientemente a lutar. Esse homem é o deus maligno Eren. Yuya conseguiu selá-lo há 300 anos, mas recentemente esse selo começou a afrouxar. E como Yuya é um deus deste mundo agora, ele não pode interferir naquele mundo. Então, tudo depende de Cain. No entanto, Yuya diz a ele que sua vida anterior entrará em jogo. E o teletransporta para o meio do oceano. Ele promete que vai ensinar mais a Cain se ele completar a tarefa e desaparece. Cain implora para que ele lhe conte mais agora mesmo. Mas Yuya apenas lhe dá uma bússola que aponta de volta para sua mansão. Sua missão será subir para o nível 600 se ele sequer quiser ter uma chance contra Eren. E já que Cain está apenas no nível 300. Ele se pergunta o que acontecerá com sua escola se ele ficar fora por muito tempo. Yuya diz para ele não se preocupar, já que um ano neste mundo é igual a um dia lá. E desaparece, mas Cain implora para que ele espere um minuto. Yuya teleporta de volta, dizendo a ele que ele pode fazer isso ou não. Cain percebe que não tem outras opções. Então ele corre para a floresta. Uma serpente aparece para atacar Cain, mas ele desvia de todos os seus ataques. E corre para atacar o urso gigante que está em seu caminho. Se passaram menos de 5 minutos e ele já enfrentou inúmeras feras de rank S. De volta ao outro mundo, Sylvia abre a porta em pânico para ver Telis e Silk. Ela se desculpa por entrar em pânico. Porque ela não vê Cain o dia todo, mas eles dizem a ela que também não o viram na escola. Depois de ouvir isso, Sylvia se preocupa que ele tenha sido sequestrado ou preso, ou até mesmo preso em uma vala. Mas Telis diz a elas que ele está bem, porque ele sempre consegue encontrar uma saída para tudo. Se elas esperarem aqui, ela tem certeza de que ele eventualmente aparecerá. Um urso gigante está prestes a devorar Cain. Mas ele o aniquilou com sua magia. Se passaram 4 meses preso nesta floresta sem dormir, então sua mente está começando a se quebrar. Ele ouve um filhote choramingando. E começa a caminhar em direção à fonte do barulho. Assim que chega, ele vê o pequeno filhote branco que foi gravemente ferido e pensa que vai acabar com seu sofrimento. Mas quando ele levanta sua espada, ele vê o olhar no rosto do filhote e se lembra daquele mesmo olhar triste nos rostos da garota. Cain deixa cair sua espada e se desculpa por assustá-lo. Afinal, ele sempre quis apenas proteger alguém. Ele o abraça forte e usa sua cura extra. Mas como não é o suficiente, ele coloca cada pedaço de sua mana para curá-lo. E desmaia depois de consumir toda a sua energia. Horas depois, o filhote o defende contra todas as feras. E Cain percebe que ele estava tentando protegê-lo enquanto ele dormia. O filhote pula em cima dele e começa a lambê-lo. Ele vê que ele esteve sozinho o tempo todo. Assim como ele, então ele pergunta se ele gostaria de acompanhá-lo em sua viagem e lhe deu o nome de Aku. Era o único tipo de companheirismo que permitia que ele continuasse avançando. Porque não importa o quão ruins as coisas ficassem, agora havia alguém que ele precisava proteger. E assim os anos se passaram. Eventualmente, Cain finalmente chegou à mansão de Yuya. E Yuya ficou surpreso ao ver o quão maior ele ficou. Se passaram cerca de 4 anos e ele vê o Fenrir ao lado dele, dizendo a Cain que ele é uma besta sagrada lendária. Se ele conseguiu ganhar sua confiança, Cain pode ser capaz de invocá-lo a qualquer momento usando um contrato de invocação, então Cain tenta e Aku desaparece. Yuya diz a ele que ele pode invocá-lo de volta a qualquer momento, mas seu treinamento não acabou e ele estará praticando sob o comando de seu professor, Deren. Cain está animado para ter um novo mestre, mas ele primeiro quer aprender sobre Eren e sua vida anterior. Yuya se lembra de sua promessa e diz a ele que eles começarão a conversar. Antes de ele sair no local de treinamento, Durain diz que Cain não é forte o suficiente. Yuya é mais forte que Durain. E já que Eren é mais forte que Yuya, Cain não tem chance. Cain tenta aumentar para acertar Durain.
Mas ele instantaneamente se esquiva e desfere um golpe devastador nas entranhas de Cain, deixando-o inconsciente. Ele acorda em um teto que nunca viu antes e Aku vem lambê-lo. Enquanto desce as escadas, Cain vê uma elfa gostosa e ela se apresenta como Orre e promete fazer-lhe alguma comida. O bebê dragão espirra e Cain corre para encontrá-lo. Mas Aku pula em cima dele por ciúme. Porque estou sempre tendo déjà vu. Rory terminou de preparar a refeição. E Cain dá uma mordida, percebendo que não come algo tão bom há anos. Duran diz para ele comer o quanto quiser e Rory diz a ele que pode lhe dar alguns leite de elfa. Se ele também quiser um pouco. Enquanto se prepara, Silk suspira de tristeza, mas Telis diz a ela que tem certeza de que Cain ficará bem. Então elas devem fazer o seu melhor para criar algo bom para ele. Sylvia diz a elas para se apressarem e moverem as mãos ou seus leites serão os únicos que Cain poderá experimentar. As garotas percebem porque essa garota nunca namorou ninguém. A chuva continua a derrubar Cain. E ele está feliz que Cain finalmente esteja resistindo a alguns golpes. Depois de meses desse treinamento, ele finalmente está conseguindo chegar em casa sozinho. E o bebê dragão ainda está sendo a tsundere. Depois de um ano de treinamento, Cain ainda estava sendo espancado. Mas a raiva de ter que parar Eren o manteve avançando. Ele se lembrou do dia em que Hyuga revelou tudo sobre sua vida passada. Eren costumava ser o deus do entretenimento, o oitavo deus do mundo de Zenan. Os deuses pediram a Cain para fazer um jogo para eles. Porque não há mais entretenimento neste mundo. Quando Eren usou o oráculo, ele estava forçando cada pessoa a participar de um jogo da morte e se ele alguma vez quebrar o selo, ele acabará forçando todos a participar deste jogo mais uma vez. A única maneira de Cain impedir isso é se ele ficar mais forte, então Cain continua lutando. Para proteger aqueles que eram importantes para ele. Mas depois de todo esse tempo, Yui ainda tinha uma coisa para lhe dizer. Ele foi quem foi incapaz de proteger seus amigos. A razão pela qual Eren está conectado à antiga vida de Cain foi por causa desta única razão. Os amigos que Yuya não conseguiu proteger eram os pais de Cain. Depois que eles morreram em um acidente, eles foram reencarnados no novo mundo de Cain e foram implorados pelos deuses para trazer paz a este novo mundo. Mas mesmo quando a mãe de Cain lançou o inferno, ela percebeu quão ineficazes eram seus ataques. O pai de Cain e Yuya tentaram atacar contra ele. E acertaram um arranhão, mas com um único golpe mágico. Ele aniquilou todas as suas forças de tropa. A mãe de Cain tentou proteger a sacerdotisa. Mas os ferimentos que ela sofreu não puderam ser curados. O pai de Cain usou a sobrecarga para avançar com todo o seu poder e se sacrificou para impedir Eren de se mover. Naquele instante, Yu usou a pedra para selar Eren. As últimas palavras de seus pais foram pedindo desculpas ao filho. Depois de ouvir as palavras deles, Cain sabia que queria uma coisa: proteger as pessoas de quem gostava. E tornar este um mundo pacífico. Então, ele usou sua sobrecarga e derrotou Duran de uma vez por todas. Duran o parabenizou por finalmente terminar seu treinamento. E Cain correu em direção aos túmulos de seus pais. Yuya revela que, mesmo enquanto se preparavam para a batalha final contra Eren, eles sempre procuravam uma maneira de trazê-lo de volta. Cain está feliz por finalmente descobrir a verdade, agradecendo a eles por sempre pensarem nele e agradecendo a Yuya por cuidar de seus pais. Yuya abre o punho uma última vez e a velocidade de Cain ultrapassa a de Yuya. Ele agradece a Yuya por todo o treinamento. Mas Yuya diz a ele que foi ele quem fez todo o trabalho. Ele foge para seu mundo antigo. Mas Yuya diz para ele esperar, seu corpo está completamente diferente depois de 5 anos. Então ele lança um feitiço para devolvê-lo à sua forma original. Aku aparece para acompanhá-lo em sua jornada. E a chuva pergunta a ele se ele seria capaz de levar Jin junto com eles. Ele promete que cuidará de Jin e agradece a eles por cuidarem dele. Enquanto se prepara para se teletransportar para o outro mundo, Yuya lhe entrega um presente para o rei atual. Eren espera ansiosamente o dia em que ele se tornará maior do que ambos. Mas Yuya tem certeza de que será em breve, afinal, ele tem algo muito maior para proteger do que eles e também há muitas pessoas o protegendo. Sylvia vê que Cain finalmente voltou e corre para lhe dar um pouco de seus leiteiros feitos. Ele diz a ela para tirar sua bunda solitária de cima dele porque ele não sentiu falta dela nem um pouco nesses 5 anos. Você é uma vítima. Ele só sentiu falta de Telly e Silk e eles estão felizes por ele finalmente estar de volta. Eles mostram a ele os biscoitos que prepararam para ele. E Cain chora enquanto começa a comê-los. Eles estão felizes que ele gostou e o dão as boas-vindas em casa. O rei lê a carta enviada pelo primeiro rei. E se pergunta se isso é realmente de Yuya. Cain revela que Yuya conseguiu criar um mundo diferente e viver lá como o deus da criação. Além disso, ele deu a Cain um presente para o rei.
E todos ficam chocados ao ver a lendária katana que matou o dragão negro. Depois de vê-la, o rei finalmente acredita que Kain está dizendo a verdade. Mas se pergunta a qual treinamento esta carta está se referindo. Kain diz que seu treinamento foi longo e difícil, assim como as lanças que sua esposa pega de outros homens à noite, todos os dias. Ele teve que lutar contra monstros e sobreviver a batalhas simuladas letais por 5 longos anos. O rei se pergunta se ouviu direito e pergunta a Kain como poderiam ter-se passado 5 anos, já que ele ainda é um pequeno feio. O duque diz a Kain que sua bunda inútil se esqueceu de aceitar a missão necessária para avançar para uma patente. E seu registro será cancelado se ele não agir sobre isso. Na sede da guilda, Kain pergunta por que o mestre da guilda quer revogar sua licença. E pede desculpas porque não teve nenhum dia livre recentemente. O mestre da guilda diz a ele que Tifana estava tão chateada que seu amor reprimido pode explodir. Kain acha que deve ser uma merda ser ela porque ele só se importa com sua licença de aventureiro. Então o mestre da guilda o lembra das condições para se tornar um aventureiro de patente A. Atualmente, há cerca de 10 bandidos na rota de Grisha para a capital real. E ele precisa subjugá-los para manter sua patente A. Mas não deve ser um problema, já que ele é o cara mais forte da capital. Kain promete que vai lidar com isso e o mestre da guilda espera ansiosamente para ver isso acontecer. Dentro da floresta, Kain ativa seu voo para escanear a área em busca dos bandidos. Mas eventualmente vê uma carruagem sendo emboscada por eles. Ele voa para baixo e diz que vai ajudá-los. Mas percebe que são Nina, Sabino e Millie aqui. Ela havia sido gravemente ferida. Então Kain correu e usou suas habilidades de cura para tratar seus ferimentos. Os bandidos acham que mais uma criança não pode detê-los. Já que criancinhas deveriam estar apenas bebendo dos leiteiros da mamãe, mas Kain diz que os fará pagar por prejudicar seus tutores. Eles correm em direção a ele e Kain ativa sua habilidade de impulso, desequilibrando-os. E destruindo seu núcleo com sua nova katana. Um por um, ele cuida de todos eles e pensa que se conter é realmente difícil. Sabino agradece a ele por salvá-los. Mas Millie se pergunta por que ele está aqui. Kain diz que aceitou uma missão de subjugação da guilda, chocando-a que ele é capaz de aceitar uma missão de patente C, mesmo tendo acabado de entrar na guilda. Kain mostra a eles seu cartão de aventureiro e as garotas ficam surpresas que ele já é uma patente superior a elas. Sabino acha que isso explica como ele derrotou todos os bandidos, mas se pergunta o que eles vão fazer com eles. Enquanto dirigiam a carruagem por toda a capital, todos os moradores estavam enojados com o quão vis aqueles bandidos deviam ter sido. Eles finalmente chegaram à casa de Sabino. E Palma saiu para cumprimentar Kain, mas ficou chocada ao ver todos os bandidos trancados. Seu pai explica que Kain os salvou de todos aqueles bandidos. E ela acha que ele é tão legal por trabalhar até nos fins de semana como um barão adequado. Millie está perplexa que ele é um barão agora e se preocupa que ela terá que tratá-lo de forma diferente. Mas Nina acha que ele é o sonho de todo caçador de ouro agora. No entanto, Kain diz a eles para não se preocuparem com as formalidades. Já que eles foram seus tutores, afinal, e Millie fica feliz em ouvir que ele não mudou nem um pouco. Já que ele cresceu muito em alguns anos. Millie continua a desbloquear um novo tipo de leiteiros para ele, os leiteiros tutores. Kain acha que acabou de sentir os melhores leiteiros da Terra. Mas foge para se reportar à guilda sem eles. Dentro da guilda, Kain entrega a Rita o testemunho que confirmou a subjugação do bandido, mas enquanto Rita o parabenizava. O cheater WEGO again eles dizem a Millie que vão mostrá-la pela capital. Mas, mesmo antes que ele consiga agarrá-la, a mão de Kain o impede. O bandido estava pronto para mandar o garoto se ferrar, mas percebeu que era o garoto de antes. E desabou em sua aura. Claude veio por trás e Kain correu para cumprimentá-lo. Ele o parabenizou por afugentar aqueles idiotas. Mas Kain diz que faria qualquer coisa para proteger seus amigos. Esta é a primeira vez que Claude ouve que ele tem amigos. E vê Millie e Nina. Kain se pergunta como ele conhece seus professores e Claude revela que Millie é sua irmã. Elas contam a ele que são elas que dão aulas particulares para Kain desde os 5 anos. E Claude acha que esta é uma celebração incrível, então eles deveriam beber um pouco de suco juntos. Todos bebem um pouco de vinagre de maçã PG. E Millie conta a eles a história de como Kain os salvou de todos os bandidos. Nina também revela que ele já é um rank e Claude fica chocado que ele foi capaz de alcançá-lo tão rapidamente, mas acha que não é surpreendente. Já que ele foi o único a acompanhá-lo no exame. Ouvir isso deixa Millie perplexa porque seu irmão foi a única pessoa a chegar a um rank usando apenas suas habilidades com a espada. Nina acha que faz todo o sentido. Já que Kain é um barão que já tem sua própria mansão e acha que ele é o sonho de todo caçador de ouro. Claude ficou chocado que ele era um barão.
e implora para que ele não o cobre por sua grosseria. Mas Cain grita para eles se acalmarem. E Milly se pergunta como ele foi capaz de se tornar tão forte. Tropeçando em suas palavras, Cain percebe que não pode simplesmente dizer a ela que foi treinado pelos deuses. Mas ela acha que não deveria ser surpreendente, já que ele foi capaz de matar um dragão vermelho mesmo quando criança. Claude acha que Cain pode estar aqui por derrotar um monstro de rank SS. Mas Milly e Nina continuam a mostrar a eles suas bolsas mágicas. Rina se pergunta quanto essas bolsas podem conter. Mas Milly continua a revelar que nunca as encheu. Ela ri disso. E pergunta a Cain de onde ele tirou essas bolsas e quanto elas realmente contêm. Nina revela que elas poderiam realmente caber em uma mansão. E Rina percebe que esses devem ser itens de classe Tesouro Nacional. Ela implora a Cain. E diz que fará qualquer coisa para que ele possa criar uma dessas bolsas para ela. Cain promete que fará. E Rina desmaia, mas Claude diz a ela que está tudo bem porque ela não se lembrará de nada disso amanhã. Cain fica feliz em ouvir que ela ficará bem. Mas lembra que tem aula amanhã e entra em pânico porque não compareceu nenhuma semana passada. Claude se pergunta como ele está se encaixando, especialmente porque ele já é um barão. Mas Cain tenta descartar o assunto. Nina se sente mal por ele, então ela se oferece para abraçá-lo. Mas ele foge e Claude acha que é muito evidente que Cain será um estudante de ciência da computação. Eles notam Rita procurando por alguém e perguntam a ela o que aconteceu então. Ela revela que está procurando um professor substituto para a aula de aventura de amanhã. Claude percebe que esta pode ser a oportunidade perfeita. E pede a Rita para explicar mais. Na aula do dia seguinte, o professor ordena que todos os alunos lancem sua magia em direção ao alvo. Cain acha que finalmente vai mostrar seus incríveis poderes. Mas o professor chama seu nome. E diz que ele está proibido de usar magia nesta academia. Todos os professores também foram notificados disso porque sua magia de nível iniciante pode destruir todas as barreiras. Enquanto espiava ele, o grupo de Claude vê que Cain realmente não consegue se encaixar com todos eles. E acha que cabe a eles dar uma mão a ele. Durante a próxima aula, o professor apresenta os aventureiros que os ajudarão. E todos os seus colegas de classe os reconhecem instantaneamente. Claude pergunta à classe quantos deles são aventureiros e vê que todos eles já se tornaram aventureiros. Então ele pede a todos eles para pegarem suas carteiras de guilda. Cain percebe que está ferrado. E Claude pergunta a ele porque ele não tem uma carteira de guilda, sussurrando para tirá-la logo. Cain não quer fazer com que todos os outros se sintam mal, já que ele já tem uma carteira de ouro. E acha que todos ficarão ainda mais desanimados. Todos eles começam a encará-lo e Cain diz que esqueceu em casa. Claude acha que é realmente decepcionante. Mas diz a ele para ter certeza de que nunca mais se esqueça no futuro. Milly notou como todos o encaravam e Rina acha que ele é definitivamente um estudante de ciência da computação em vez de um estudante de risco quântico. Dentro da mansão de treinamento, Claude diz a todos que eles vão aprender a usar o busto hoje. Os alunos se oferecem para começar e Cain acha que finalmente vai mostrar suas habilidades. Para Claude. No entanto, ele vê todos os outros alunos indo antes dele e vê as filas que se formaram. Ele foi o único deixado para trás. No entanto, isso faz parte do plano deles. Porque eles querem mostrar o quão mais fortes eles são. E se Cain conseguir acompanhá-los, todos os alunos ficarão impressionados com sua força. Esta é a palestra de risco quântico de QI 700 deles. Com Cain no final da fila, ele estava preocupado que não teria tempo para chegar ao duelo. Mas a vez deles finalmente chegou. Eles pularam um em direção ao outro e golpearam espadas, mas o sino tocou para encerrar a aula. O professor interrompeu a aula e Cain implorou por apenas um minuto extra. Mas o professor não permitiria. Claude se desculpou e prometeu lutar com ele na próxima vez. Mas o professor disse que não haverá uma próxima vez. Afinal, Cain explodiu todo o orçamento deste episódio depois que ele desbloqueou um novo tipo de Milkers. Cain deseja que isso não tivesse que acontecer porque não é como se ele quisesse um novo tipo de Milkers e Claude se despede dele à noite. Cain extravasa sua raiva explodindo todas as árvores. Um dragão gigante se aproxima dele. Mas Cain o corta com um único golpe. Ele vê uma pedra gigante parada diante dele e lança centenas de bolas de fogo em direção ao chão. Os guardas acham que é o deus da destruição que foi libertado. E Garm lidera o exército em direção à fonte. Cain conseguiu se acalmar e se teletransporta para fora e quando Garm chega à cratera. Ele vê seu emblema mais uma vez. Estamos de volta a isso de novo dentro do quarto do rei. E ele lhe diz que seu pai imprestável achava que o deus da destruição apareceu depois que toda a floresta foi queimada. Ele se pergunta se recebeu um aviso dos deuses. E ele tenta explicar a situação,
mas o rei manda ele se apressar e cuspir logo. Cain chora. Porque ele não pensou em uma resposta para hoje. Lá longe um goblin vê um orbe. Mas um dragão o come. Depois de devorar a pedra, o selo finalmente enfraqueceu e, mesmo que ele tenha consumido apenas uma parte de seu corpo, deveria ser mais do que suficiente. Na escola o professor revela que eles vão aprender magia de invocação hoje e pergunta se Cain está entre eles. Cain percebe que é hora de vazar. Mas o professor diz que ele pode ficar aqui, já que eles não vão usar magia de ataque. E ela os apresenta ao especialista do dia. Ele é um mago do palácio chamado Grat. E ele explica os dois tipos de magia de invocação. O primeiro é estabelecer um vínculo com um monstro e formar um contrato com ele, enquanto o outro método é invocar um monstro de um sigilo mágico e formar um contrato. Já que não há monstros selvagens por perto, eles usarão círculos mágicos para realizar a invocação hoje. Ele dá a todos os alunos sigilos mágicos. E eles rapidamente invocam seus familiares. Um deles invoca uma besta gigante, mas a besta acha que ele está tentando imitar mais com seu corte de cabelo cogumelo. Então ele o rejeita. Rat diz para ele não se preocupar porque ele pelo menos pode usar magia, ao contrário de Mas, mas ele provavelmente vai continuar feio a vida toda. Dano emocional. Finalmente chega a vez de Cain e ele pergunta se está realmente tudo bem. Que ele vai colocar todo o seu poder nesta invocação. Grato tranquiliza dizendo que eles simplesmente vão embora. Se eles não estiverem interessados em formar um contrato, então ele pode colocar toda a sua magia nisso. Cain finalmente vai usar todo o seu poder mágico. E ativa o sigilo com todo o seu mana. Uma luz azul emana com uma aura intensa, mas Grato implora para ele parar antes que seja tarde demais. No entanto, a invocação já apareceu. E um homem estranho com chifres se pergunta por que um humano insignificante invocou o príncipe das trevas. Imediatamente Cain cega todos os outros. E ele se pergunta se este homem é realmente o príncipe das trevas. O homem lança um brilho vermelho em direção a Cain. Revelando seu status, ele começa a se aproximar de Cain, então ele saca sua espada. Mas o príncipe imediatamente se ajoelha e pede desculpas, dizendo que servirá como subordinado do escolhido. Ele continua dizendo que formará de bom grado um contrato de invocação com Cain. E até destruirá uma nação inteira com o clã dos demónios, se ele assim desejar. Cain diz a ele que a única coisa que ele quer destruir são os peitões da mamãe e ele não vai precisar de um clã de demónios inteiro para isso. O príncipe das trevas acha isso admirável. E se apresenta como Set, dizendo que concorda de bom grado em ser invocado pelo escolhido a qualquer momento. Cain fica feliz em ouvir sua submissão. Mas implora para ele parar de chamá-lo de escolhido. Depois de ouvir essas palavras, o príncipe das trevas fica chocado com a humildade de Cain. E promete que destruirá uma nação ao comando de Cain. Depois que ele saiu, Grat se pergunta se ele acabou de ouvir o nome Príncipe das Trevas, mas Cain diz que ele era poderoso demais, então ele não conseguiu formar um contrato. Eles decidem apenas concordar com essa história. E Cain fica feliz por ter encoberto, mas ele estava de volta ao maldito quarto do rei pela 69ª vez. O rei disse a Cain que estava cansado de ter que zoá-lo em todos os episódios. Então ele apenas pergunta o que ele invocou na escola. Hoje Cain revela que invocou um demónio, mas o rei diz a ele que ele nasceu à noite. Não ontem à noite, então ele manda ele dizer a verdade logo. Cain confessa que foi o príncipe das trevas. E a sala inteira entra em pânico. O rei sabe que ele não o mandaria de volta, então Cain explica que também formou um contrato com ele. Todos eles têm um ataque cardíaco. E o rei não consegue acreditar que a bunda feia de Cain foi abençoada com o poder de destruir uma nação inteira junto com sua filha. Cain pede desculpas. Porque não é culpa dele que sua filha o chame de papai em vez de seu pai de verdade. Gred é novo nessas doações. Então ele se pergunta como ele tem permissão para falar com o rei dessa forma. O rei acha que o treinamento de Cain com o primeiro rei o tornou muito mais desrespeitoso, então ele pede a Cain para mostrar sua janela de status insana. Ele diz a Gred que ele vai descobrir quem é o verdadeiro Top Gear da nação, então ele será executado se espalhar esse segredo. Depois que ele abre seu status, todos eles gritam em choque. Ele ganhou o título de semideus. E seu status se tornou imensurável. Brat se curva e promete zoar o rei junto com ele. Mas Cain diz que ele pode lidar com o rei feio sozinho. Todos eles consideram chamá-lo de mestre a partir de agora e o rei está com medo. Porque ele tem o poder de destruir o mundo inteiro. Cain diz a eles para relaxarem logo. E deseja que eles o tratem como sempre trataram. O rei concorda em continuar tratando-o como merda. Mas pensa que com este status ele pode entregar a ele o reino inteiro se ele desejasse. Depois que sua pressão arterial disparou, ele diz a Grat que esta é a razão pela qual ele permite que Cain os oie. E para Cain ele vai conceder uma cidade a ele, do jeito que o rei vê, um homem que não consegue proteger uma única casa. Ou uma única cidade não pode esperar proteger uma nação inteira. Sylvia descobre sobre a notícia e o parabeniza, dizendo que ela finalmente vai dar a ele os melhores peitões de leite que ele tanto queria. Cain diz para ela calar a boca logo.
Porque essa piada está ficando velha, mas Sylvia diz a ele que ela vai dar a ele seus peitões de leite quer ele queira ou não. O mordomo entra para impedir sua loucura. E o informa que a cidade de Garmo está prestes a ser atacada pela floresta de monstros. Dentro da cidade todos os moradores se preparam para evacuar, então Kane vai se encontrar com Jim, seu irmão explica como o número de monstros na floresta tem crescido. E alguns deles são até poderosos demais para conter, seu poder está começando a se assemelhar às forças que atacaram sua cidade há uma década. Então ele enviou um grupo inteiro para investigar a fonte, mas eles não conseguiram confirmar se é um ataque em massa ou apenas um pequeno aumento de monstros. Por causa disso, eles não podem enviar cavaleiros em grande escala, então estão tentando lidar com isso cuidadosamente. Depois de aprender tudo isso, Kane se oferece para ir para a floresta. Mas Jin acha que ele é muito jovem para fazer isso, então, para colocá-lo em seu lugar, Kane mostra seu cartão. E o lembra de que ele derrotou um dragão vermelho sozinho. Jin está feliz por ter um irmão tão poderoso. Então ele pede que o ajude nesta investigação, mas Kane diz que primeiro visitará a guilda dos aventureiros para ver o que eles pensam. Dentro da guilda, a nova recepcionista acha que eles estão com poucos funcionários para contratar uma criança. Mas grita quando vê sua patente. Roxanne, desculpa, programa errado. Ruby, droga, programa errado de novo. Como continua errando isso? Rudy pede desculpas pela grosseria da nova novata. E o recebe de volta, se perguntando o que o traz aqui hoje. Seu irmão informou que a floresta está sob problemas e ela lhe diz que todos os aventureiros têm retornado com ferimentos graves. Depois de se aventurarem lá dentro, Millie e Nina entram e Kane fica feliz em vê-las novamente. Por elas, quero dizer aquelas duas. Ele se pergunta o que as traz aqui. E nunca deixa de manter contato visual. Nina diz. Elas foram chamadas pela guilda para criar um grupo forte que se infiltrará na floresta. Kane finge estar triste para conseguir um ângulo melhor. E Millie diz que seu irmão e sua esposa se juntarão a eles em breve. Kane diz a Rudy que vai investigar a floresta sozinho. Mas Rudy implora para que ele leve alguém com ele, então ele diz a ela que definitivamente tem alguns companheiros. Dentro da floresta, ele invoca seus dois animais de estimação que começam a lambê-lo, mas eles se lembram de que são, na verdade, tsundere. E Kane sente uma presença sinistra ao redor deles. Sua habilidade de busca falha, enquanto mata monstros, ele continua sentindo que algo está observando todos os seus movimentos. Ele decide invocar o príncipe das trevas e Seth se ajoelha para servir seu mestre. Kane pergunta a Seth se ele poderia investigar a floresta e pergunta se ele sente algo estranho sobre isso. Depois de sentir o ar, Seth sente uma presença avassaladora com um número enorme de monstros ao seu redor. Mesmo que as florestas possam ter muitos monstros, isso não é normal, especialmente com o quão alto é o nível deles. Para aprender mais, Seth pergunta a Kane se ele poderia invocar um subordinado para ajudá-lo. Depois de obter sua permissão, Seth invoca Dalmacia. E Alfred percebe Kane parado atrás dele, chocado que Seth tenha feito um contrato com o escolhido dos deuses. Alfred se ajoelha para servi-lo em vez do Batman. Mas Kane diz a eles para calarem a boca com as referências. E investiguem a floresta logo. Seth revela que Dalmácia era um dos 4 reis celestiais e é especialista em investigações. Ele promete cuidar disso e abre um poço de baratas para procurar a floresta. Kane está com medo e implora para que ele feche, então Dálmata as liberta para longe de Kane. Eles o ajudam a localizar os inúmeros monstros à espreita ao redor deles e Kane começa a derrubá-los com um único golpe. Dalmacia está chocado que este seja o poder do escolhido dos deuses. E teme que ele pudesse tê-los eliminado em um instante. Kane se teletransporta de volta para a cidade. Emil e Nina ficam chocadas ao ver todos os monstros de nível A e S. Claude aparece e eles se perguntam onde encontraram todos aqueles monstros, então Kane revela que estavam todos na floresta. Mas há outros ainda mais fortes nas profundezas. Os insetos de Dalmacia localizaram algo tentando intimidá-los, dizendo para não chegarem mais perto. No entanto, Seth não permitirá que ninguém o intimide. Então ele pergunta a Dalmacia se ele ficou enferrujado. Eles vão se infiltrar nas defesas inimigas. E ele diz a Dálmata para pensar nisso como condicionamento físico para manter seus músculos velhos fortes. Enquanto eles começam a alcançar a fonte dos monstros, o olho de Hera nos avista e ele libera todos os monstros para devorar os humanos. Milhares de monstros começam a correr em direção à cidade. E Seth se teletransporta para a localização de Kane dizendo que o ataque de monstros começou. Kane diz a Rudy para informar a todos. E diz a Claude para reunir os aventureiros para que ele possa impedir que os monstros entrem na cidade. Rudy diz que é muito perigoso para ele sair sozinho. Mas Kane diz que tem amigos que são mais fortes que um aventureiro de nível A7 está chocado por ter feito seu primeiro amigo em anos.
Então ele promete dar sua vida para ajudá-lo. Eles começam a correr em direção à floresta. Mas Tiffany aparece e pula em direção ao marido dizendo que foi informada sobre o ataque que começou. Kane diz que está a caminho da floresta e antes que ela o siga. Kane diz a ela para ficar e proteger a cidade junto com sua casa. Tiffany promete que fará qualquer coisa para proteger a casa de seu marido. E Kane sai correndo. Enquanto corriam juntos, Seth se perguntou por que ele não estava se teletransportando. Então Kane revela que ninguém nesta nação, exceto ele, pode se teletransportar, então ele implora a Seth para mostrar alguma moderação. Enquanto isso, Dalmácia está destruindo sozinho todos os dragões que aparecem e quando um deles o flanqueia, uma chama gigante o salva. Kane lança múltiplos infernos para destruir os monstros abaixo dele e sente a presença avassaladora vindo do centro da floresta. Eren diz que está esperando pelos seguidores dos velhos gagás. E diz que o jogo já começou. Os monstros continuaram a devastar a floresta, mas Seth prometeu a Kane que cuidaria deles. Enquanto ele enfrentava seu líder, ele disse a Kane que invocaria seus subordinados. Mas não podia prometer que a floresta permaneceria intacta, então Kane disse a ele para ter cuidado e para não exagerar. No entanto, Seth disse a ele que ele deveria ser o cauteloso. E Kane sorriu antes de voar. A terra começou a tremer e o exército estava lutando para proteger todas as pessoas enquanto corriam para dentro das muralhas da cidade. Usando sua habilidade de busca, Nina notou um grande número de monstros se aproximando. Então Millie começou a correr em direção à floresta, dizendo que queria fazer tudo ao seu alcance para agir como professora, nem que fosse por uma vez. Nina começou a correr atrás dela. Então Claude e sua esposa começaram a persegui-los e, juntos, partiram para ajudar Kane. Enquanto lutava contra os monstros, Seth invocou seus leais súditos, e eles se perguntaram por que ele invocaria os 4 reis celestiais. Mas, notem o caos contínuo, Seth revela que seu único amigo na vida pediu sua ajuda. E os reis ficam chocados ao ouvir que Seth conseguiu fazer um amigo. Belmasha diz que ficou tão chocado quanto ao ouvir como a bunda de perdedor de Seth conseguiu criar um amigo. E ele revelou que Seth havia criado um contrato com ele, chocando os 4 reis. Eles se perguntam como uma pessoa poderia possuir tanto poder para formar um contrato com o príncipe das trevas. Então Dalmácia revelou que o homem é o grande semideus. Aquele que é o escolhido de Deus. Seth promete que explicará tudo mais tarde, mas precisa da ajuda deles no momento. Então todos correm para ajudá-lo a lutar contra os monstros, enquanto isso Kane voa ao redor enquanto lança seu inferno para fazer chover fogo no campo de batalha. Os torpedos de fogo começam a aniquilar todos os inimigos. Mas uma grande explosão roxa atira em sua direção que ele escapa por pouco. Uma segunda corrente é lançada. Mas Kane consegue lançar inferno para bloqueá-lo. Uma vez que se acalma, Kane finalmente vê o dragão negro. E percebe que é Eren, o antigo deus da diversão. Eren se fortalece dizendo que é uma pena que apenas parte dele tenha sido revivida porque ele teve que pegar emprestado o corpo do dragão. Então ele lança seus poderes mágicos para liberar mais monstros em direção à cidade. Tudo isso é um jogo para ele para ver se os monstros seriam capazes de devorar todos os humanos. E se pergunta quanto tempo seus amigos seriam capazes de sobreviver. Do outro lado da floresta, Claude percebe as pessoas flutuando no ar, mas sua esposa diz para ele parar de brincar. Ele diz a ela que a única coisa mais engraçada do que essa piada vai ser quando ele trair sua bunda tóxica. Mas todos eles veem as pessoas flutuando no céu. Eles percebem que devem estar do lado deles. E Nina acha que eles são provavelmente os amigos superpoderosos de Kane. Os 4 reis celestiais começam a ficar sobrecarregados. Mas Seth diz para eles continuarem lutando para que pudessem facilitar a luta para os humanos. Nina lança sua habilidade de busca. E percebe que eles estão prestes a ser cercados, então Millie avança com seu irmão para lutar contra as feras que se aproximam. Kane enfrenta Eren e o deus da diversão acha isso irritante. Como seus olhos são os mesmos das pessoas que o selaram. O arrependimento persistente de ele ter sido selado o fez querer fazer Kane sofrer por anos. Mas decide que vai apenas acabar com ele neste momento, então ele lança seu hálito de dragão em sua direção. Kane escapa por pouco e percebe o poder de seu ataque. E como transformou todas as baratas em sushi apenas tocando nelas. Eren lança seu hálito mais uma vez, mas quando as chamas começam a persegui-lo. Kane salta para trás e lança seu feitiço de inferno em direção ao dragão. As chamas, no entanto, não deixam um único arranhão em Eren. E ele diz que uma magia tão fraca não vai afetá-lo. Enquanto isso, os amigos de Kane começam a ficar sobrecarregados por todas as forças, no entanto, Claude está animado. Porque ele vai trair sua esposa depois e Millie mal pode esperar até que ela possa finalmente dar a Kane seus peitões. Par com isso, procura ajuda.
Os ataques de Eren perseguem Kain. E enquanto ele voa, ele invoca Aku e Jin para lutar contra o dragão. Eles evitam cada um de seus ataques, mas o chicote de cauda de Eren faz Aku cair inconsciente. E prepara um ataque letal. Nina fica sem toda a sua magia. E Claude é mantido em um impasse junto com Millie. Logo depois que Nina conseguiu eliminá-lo, uma besta gigante apareceu e estava pronta para devorar Claude. No entanto, lanças de ferro perfuraram sua cabeça e Tiphana apareceu para salvar Millie. Ela disse a eles que reforços estão aqui, a partir deste ponto, ela estará defendendo a linha de frente. Claude agradeceu a ela, mas disse que não a deixaria fazer isso sozinha. Porque é isso que seu bom amigo sempre diz. Aku recebe um golpe devastador que Jin tenta bloquear e Eren prepara outro golpe para queimá-los em seu lugar. Chamando de irritante como Kain quer salvá-los, no entanto, Kain corre para bloquear seu ataque de queimá-los dizendo que eles são seus amigos que ele protegerá porque se você ama alguém, você deve protegê-los. E esse sentimento nunca poderia ser irritante. Esta não é a vontade de Deus, esta é a vontade dele, porque a única coisa que ele quer é que todos sejam capazes de sorrir e ativa sua habilidade de sobrecarga. Eren reconhece esta luz como a mesma de antes. E Kain libera seu santuário sagrado com o único desejo de proteger a todos. Suas explosões se mantêm afastadas. Mas Kain grita com toda a sua força e seus poderes mágicos começam a sobrecarregar Eren. A luz emana enquanto ascende aos céus. E Kain diz que vai proteger todos os seus sorrisos. E implora a sua mãe e pai para lhe darem mais poder. Aku e Jin o mordem para parar seu ataque. E Seth e Delma se acham horrível como ele está agindo. Eles se perguntam se era realmente necessário para ele destruir 1 quilômetro inteiro de terra fértil, mas Kain pensa que ele estava apenas tentando destruir o dragão negro. Eles perguntam a ele onde ele vê um dragão negro. E eles dizem para ele parar de ser estúpido porque os monstros finalmente deixaram a floresta. E o ataque acabou agora graças a ele. Claude corre para abraçar Kain, mas Tiphana corre e Millie o abraça mais forte. Aqui neste mundo Kain pensa que pode ajudar as pessoas. E Dalmácia acha que é um escolhido de Deus notável, eles riem disso antes de partir. E acha que ele será um dos maiores homens. De volta ao maldito quarto do rei, o bastardo feio percebe que este é o final, então ele decide zoar Kain com mais força desta vez, ele grita com ele. Enquanto pergunta sobre o pilar de luz que estava visível do castelo. E se pergunta se a cabecinha dele foi a responsável. Kain tentou explicar que o pilar de luz era para penetrar o dragão negro como ele vai penetrar nele, ele se desculpou. Porque sua magia intermediária não era suficiente, então ele teve que usar magia de nível real para foder o rei de forma real, o rei tenta gritar com ele. Mas percebe que não preparou uma resposta e Kain diz que é provavelmente porque sua filha sabe quem é o verdadeiro papai dela. O rei está completamente acabado e pensa que finalmente desistiu, admitindo a derrota, afinal, ele vai se casar com sua filha de qualquer maneira. E se pergunta o que ele poderia dar a ele por sua vitória, o conde diz que ele poderia dar a ele um domínio. Então o rei decide que irá recompensá-lo por seus feitos com um domínio próprio. Kain aparece diante do rei na frente de todos. E diz que a única coisa que ele vai explorar é sua filha. Que ousadia! Que falta de noção! O rei concede a ele o domínio do Rintal e Kain aceita humildemente governá-lo. De volta à casa de Garm, ele deseja que fosse qualquer outro domínio. Mas Tiphana o abraça em lágrimas. Ela revela que Dornal é a pior cidade porque sua guilda de aventureiros corrupta expulsou muitos nobres anteriores. Telis acha que é cruel e quer gritar com o pai, mas Kain diz a ela que isso realmente o excita. Porque ele quer reparar uma cidade destruída e permitir que todos sorriam. Ele deseja que todos eles a reconstruam com ele, então todos eles concordam, mas dizem para ele não exagerar. E assim, juntos, eles partem para construir o novo domínio. Ao entrar na cidade, os guardas instantaneamente viram seu alto escalão e o rei acabado perguntou ao seu mensageiro sobre o que aconteceu com Kain. Pouco depois de chegar, a guilda estava dando uma festa de boas-vindas para ele. Mas Kain cuidou deles com facilidade usando seus poderes de fogo e enquanto ele estava na taverna, ele notou como os homens maltratavam uma garota gato. Então ele mostrou a eles quem são os verdadeiros bundões, chutando-os para fora e fazendo-os aterrissar em posições interessantes. No entanto, ele foi trancado por 12, mas Kain saiu facilmente. Enquanto ele estava conversando com suas futuras esposas, Seth veio gritando por ajuda. E revelou que sua esposa soube de sua traição e o expulsou do castelo. Sua esposa demoníaca aparece à esquerda em um. E um novo tipo de ordenador foi desbloqueado, as ordenadoras demoníacas. Kain se apresenta de volta e ela pergunta o que ele acha de seu homem. Então Kain diz a ela que ele é escória inútil por trair uma beleza incomparável.
Ouvir essas palavras a faz querer fazer parte de seu harém. Mas Seth disse a ele para ter cuidado, já que as mulheres mudam depois do casamento. Telis acha que Seth provavelmente costumava dizer todo tipo de coisa doce. Quando eles trocaram votos, então a traição é imperdoável. Mas Cain se pergunta porque parece que eles estão falando sobre ele. Elfana elogia as garotas por dizerem exatamente o que ela queria ouvir. Então ela promete que se Cain alguma vez as fizesse chorar, ela o faria se arrepender. Elfana disse a Seth que ele pode voltar para casa só desta vez, então ela mostra a ele como é o verdadeiro inferno. E Seth se despede de Cain, ele nunca mais foi visto. Eventualmente, Cain invadiu a igreja e descobriu o culto que comandava a cidade, então ele subjugou todos eles com facilidade. E construiu uma parede gigante ao redor de toda a cidade. Zenon acha ótimo porque eles ainda têm muitas coisas que precisam que ele faça. Tifana. E as garotas ficaram chocadas que ele estava construindo um castelo ainda maior que o do rei, mas o jovem Tchad riu disso. Porque ele sabe que é maior que o rei em mais de um sentido. Eles se perguntaram por que isso era necessário e Cain pensou que era. Porque ele reencarnou neste mundo com todas as suas memórias passadas e se tornou um nobre fora de série com produções de nível 10. Mas essa é uma história para a próxima vez. Todos os seus amigos estavam com raiva dele, especialmente Sylvia, porque ela ainda não lhe deu ordenhadoras feitas. Mas Cain se desculpou. Obrigado a todos por se juntarem a mim nesta jornada incrível. Até a próxima, meus companheiros mestres da trama lendários.